Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 201. Jack, o seco, que tinha quase 9 metros de altura, foi jogado como se pesasse tanto quanto um travesseiro, colidindo com vários prédios antes de parar. Por um segundo, Jack ficou pasmo com o que aconteceu. Mas ele sabia o que aconteceu, alguém o pegou no ar e depois o jogou, empurrando para trás. Jack levantou-se dos escombros, mas antes que pudesse se mover, 2 ataques o atingiram. Fênix Onigiri. Bem cozido, tiro grelhado. Ah! Jack grunhiu quando ambos os ataques flamejantes o atacaram de frente, criando uma grande explosão de fogo que o enviou através de vários edifícios. Mas mesmo com isso, o dano que ele sofreu foi apenas superficial, queimaduras leves, mas um dos chutes conseguiu nocauteá-lo, mas só por um tempo. Jack pode não ter coberto seu corpo com armamento em Mementaraqui, mas sua pele de mamute era forte o suficiente para qualquer ataque não baseado em Aqui. Eles eram muito superficiais. Mas apesar de tudo, ele ainda tinha cérebro, e o chute parecia ter sacudido suas entranhas. E então, quando Jack acordou, ele estava com raiva. Ele encontrou Shepshia tentando acordá-lo e deu um soco no pobre homem frustrado. O Zoa Mamute levantou-se e procurou com raiva seu alvo. Foram os piratas do Chapéu de Palha. Um pouco antes, do lado de Luffy. O fuzileiro naval parou. É o herói caído Luffy? Os civis que estavam no navio viram Luffy e ficaram maravilhados. Ele jogou a besta gigante antes que ela pudesse destruir seu navio, salvando muitas vidas no processo. E Luffy parecia ainda mais impressionante do que seu pôster de recompensa. Alto e de boa constituição, com chapéu de palha nas costas e 2 naginatas amarradas nas costas de forma cruzada. São os piratas do Chapéu de Palha. Ele aplaudiu. Ele foi um dos civis que foi salvo por Luffy. Os rumores são verdadeiros. Ele veio para nos salvar. E como se fosse um efeito dominó, mais e mais pessoas começaram a comemorar. Quase metade dos fuzileiros navais ainda estavam céticos, mas a outra metade torceu por Luffy. Eles precisavam de alguma esperança, de qualquer ajuda no momento, e conseguir ajuda dos piratas foi surpreendente. Mas o jornal parecia não mentir. Luffy saltou do navio, pousando entre Zoro e Sanji. Xixixi, parece que somos bastante populares. Mas vamos nos afastar dos civis para evitar qualquer vítima. Todos os 3 pularam algumas vezes, abrindo caminho entre as fileiras dos piratas bestas e dos tripulantes subordinados. Isso fez com que os civis e aqueles que apoiavam Luffy da marinha comemorassem ainda mais. Com a maior parte do porto livre dos piratas, Luffy, Sanji e Zoro entraram na praça, onde a batalha ocorreu anteriormente. Zoro não disse nada, seus olhos se movimentavam em busca de oponentes que pudesse igualar. E apenas por um ataque ele sabia que não era páreo para Jack, então precisaria encontrar oponentes contra os quais pudesse pelo menos lutar. Sanji, por outro lado, desapareceu do seu lugar, aparecendo bem na frente de Ain com uma rosa na boca. Mademoiselle, vim aqui apenas ouvindo seu chamado, para salvá-la dos horríveis piratas que assolaram esta terra. Por favor, aceite esta flor. Ain assentiu estupidamente e aceitou esta flor. Ela estava muito chocada. Por alguma razão, Sinbad sentiu seus olhos se contorcerem, arrancando a flor de Ain e envolvendo-a nos braços. Ela é minha. E quem diabos são? Mas Luffy o interrompeu. Quem é o cara de aparência normal? Ele perguntou a Sanji. Internamente, ele estava tendo dificuldade em acreditar que Sinbad se parecia exatamente com Ben. Sinbad. Sanji deu uma expressão inexpressiva ao seu capitão, mas explicou. Cabelo roxo, parece um pouco com a Vivi Swan, infelizmente é prima dela. Mas ele foi cortado. Você acabou de me chamar de cara de aparência comum. Sinbad sussurrou como se aquele comentário o machucasse mais do que as feridas. Ele apontou para Luffy enquanto ele se levantava, sendo pelo menos 60 centímetros mais alto que ele. Eu sou mais bonito que você. Continue dizendo isso a si mesmo, amigo, disse Luffy. Obviamente você está lidando com isso. Ele deu um tapinha em seu ombro. Mas ninguém pensará menos de você se você for honesto. Ain queria muito atingir Sinbad. O pirata sabia sobre Vivi, a princesa do Alabasta, e isso significava que ele sabia sobre Sinbad. E o vice-almirante estava literalmente chateado por alguém chamá-lo de aparência mediana, entre todas as coisas. Embora internamente até ela estivesse envergonhada com seu problema anterior e também tentasse esconder o fato de que Sinbad a chamava de dele. Ela estava prestes a dizer algo, mas Sanji lhe deu outra rosa. Mademoiselle, por favor, aceite a flor e aceite meu amor. Como meu capitão disse, ele realmente tem uma aparência mediana. Pare de bater nela, sobrancelha. Pare de dar em cima dela, adoro cozinhar. Tanto Sinbad quanto Zoro disseram ao mesmo tempo, antes de se entreolharem. Calha a cabeça, repolho. Sanji atacou Zoro e Sinbad ao mesmo tempo, mas depois piscou. Espere. Os repolhos também vêm na cor roxa. Por que você? Ambos disseram ao mesmo tempo. Xixixi, você é bom, Sanji. E antes que as coisas piorassem ainda mais, Shuzo fez a pergunta mais lógica. O que vocês piratas estão fazendo aqui? O fuzileiro naval perguntou. Voltamos, é claro, Luffy perguntou, antes de olhar para Sinbad, e depois de volta para Jack, que agora se levantou. Quero dizer, que herói eu seria se não ajudasse as pessoas necessitadas? Xixixi, mas vocês são piratas? Ain disse algo pela primeira vez.
Ela pode não ser uma aberração da justiça absoluta, mas isso simplesmente não era lógico. A maioria dos piratas que ela conheceu a queriam morta e o sentimento era mútuo, então isso era um pouco estranho. E vocês atendem homens cabeça de bolha que se autodenominam Deus. Luffy disse, tirando seu Naginata sem nome e Ornzed de suas costas. Um vapor vermelho começou a sair de sua pele, ganhando uma tonalidade avermelhada, seu cabelo ficando mais selvagem, seus músculos aumentando de tamanho, conforme sua altura combinava com Sinbad, olhando para Jack. Por que você acha que eu nunca entrei para a marinha? Foi então que Anne lembrou que Luffy, mesmo sendo um pirata, era neto do herói marinho Garp. Então os rumores sobre seus feitos heróicos eram verdadeiros, os jornais não estavam apenas inventando coisas. Isso deu a ela uma visão conflitante. Sinbad, por outro lado, não estava achando isso tão difícil. Ele viu a área cinzenta dos fuzileiros navais e dos piratas. Só uma pergunta? Como você conheceu Vivi? Luffy sorriu, sem olhar para ele, seus olhos ainda em Jack, que começou a atacar eles. Pergunte a ela você mesmo. Ela está vindo para cá no meu navio, afinal. Como você ousa atacar Jack-sama? Sasaki da besta pirata gritou. Homens, ataquem. Com isso, todos os piratas atacaram novamente e Jack também parecia ter se levantado, parecendo muito chateado com a situação enquanto saltava em direção a eles. Jack também parecia ter rugido enquanto corria em direção a Luffy. Luffy então olhou para Sinbad uma última vez. Eu vim buscar reforços, mas a bagunça é sua, então não coloque toda a responsabilidade sobre nós. Com isso ele jogou Ornzed em Sasaki, que tentava se levantar após levar um soco de Jack. O pirata pode não ter sido forte comparado aos outros membros de sua tripulação, mas conseguiu evitar ser esfaqueado. Luffy estalou a língua antes de desaparecer de seu lugar usando Soru, atacando Jack. Zoro e Sanji também se moveram, Zoro indo para Sasaki, enquanto Sanji foi para Shepshad. Os outros piratas que estavam junto com os piratas das feras também queriam atacar Luffy e o grupo, mas por algum motivo, eles estavam sendo baleados de algum lugar e caindo. Todos os piratas das feras sabiam que havia um atirador, mas não conseguiam vê-lo. Sinbad deduziu que outro membro dos Chapéus de Palha estava ajudando o trio na luta. Naquela época Beans veio com o corpo de X-Drake, o homem estava em estado crítico e precisava de atendimento médico. O que devemos fazer, vice-almirante? Beans perguntou. Sinbad olhou para seus homens, sua armadura azul de dragão relâmpago começou a brilhar, tornando-se translúcida. Você vai e fica com Drake, mesmo que a condição dele seja crítica, ele é um Zoan e a recuperação deles é bastante rápida. Mas não o perca de vista e não o deixe se juntar à batalha. Beans assentiu, pegando o X-Drake nocauteado e sangrando e saltando em direção às naves de evacuação. Ele ajudaria os fuzileiros navais lá e cuidaria de seu camarada ao mesmo tempo. Sinbad então olhou para Ali e Shuzo. Não há uma boa maneira de dizer isso, mas temos que confiar nos piratas do Chapéu de Palha desta vez. Aí você vai e ajuda o espadachim, e Shuzo você vai e ajuda o dardo. Ambos assentiram. Eles são fortes, mas precisarão de ajuda. E não os ataque se eles não fizerem nada obscuro. Além disso, fique de olho neles, eles podem estar nos ajudando agora, mas no final do dia eles são piratas. Shuzo assentiu e embora tivesse opiniões conflitantes sobre como trabalhar com um pirata, ela não questionou a ordem de Sinbad, especialmente quando ele mencionou ficar de olho neles. Eu irei ajudar o Chapéu de Palha, Jack não é alguém que ele possa levar sozinho. Ele disse, nem eu. Quem diria que eu receberia ajuda de piratas hoje? Ele refletiu internamente, sua armadura se transformando em partículas leves. Além disso, como ele sabe sobre Vivi-chan? Terei que investigar isso mais tarde. Mudança de armadura, raposa branca. Ele disse, enquanto sua armadura transformava completamente todo o seu corpo. Mudando de escamas para roupas brancas, seu cabelo ganhou uma cor branca com 2 orelhas brancas de raposa saindo dele e 9 caudas de raposa crescendo em suas costas, todas de cor branca. Quase parecia uma transformação de Zoan, se outros não soubessem disso. Todos os ferimentos anteriores que ele sofreu agora estavam desaparecendo a um ritmo visível. Embora sua armadura de dragão relâmpago fosse destinada a causar o maior dano com poderes de relâmpago e fosse muito mais durável, sua armadura de raposa branca tinha regeneração ativa junto com os poderes de gelo. Ele não pôde mudar antes, pois demorou um pouco para alternar entre suas armaduras. Com isso, ele saiu de seu lugar indo em direção aonde Luffy estava lutando contra Jack. Capítulo 202. Jack usou uma de suas lâminas para bloquear o ataque de Luffy, segurando sua Naginata no lugar, antes de cortar com a outra, esta revestida com a Ki. Mas ele ficou surpreso quando viu Luffy usando a Ki na área onde o ataque deveria acontecer. Um pirata novato usando a Ki não era algo que você via todos os dias. Mas Jack zombou, pensando que esse nível de Aki poderia protegê-lo dos seus. Assim como sua lâmina revestida de Aki estava prestes a atingir o estômago exposto de Luffy, os músculos do pirata novato ficaram tensos junto com uma camada preta de Aki, e o pirata besta ficou surpreso novamente quando o protegeu. Ainda assim, o golpe foi suficiente para mandar Luffy embora em direção a um dos prédios. Arma de caça. Mas não antes do dito Chapéu de Palha dar um soco nele com um punho gigante revestido de Aki, mandando-o de volta também. Embora Luffy tenha sofrido alguns danos, Jack saiu ileso. Na verdade, o pirata besta ficou irritado. Embora parecesse que o jovem pirata não tinha Aki forte, ele compensou isso com alguma habilidade estranha. Mas esse nível de Aki ainda não seria capaz de prejudicá-lo. Jack confiava principalmente em sua fruta do diabo, mas seu armamento em Mementar Aki também era muito bom, pelo menos melhor que o de Luffy. Mas mesmo assim a maioria dos usuários de Aki não conseguiria danificar sua pele grossa mesmo que tentassem. O mesmo aconteceu com Luffy. Luffy sabia que seu armamento em Mementar Aki não era tão forte quanto o de Jack. O armamento de Jack Aki tinha mais poder bruto, enquanto Luffy tinha melhor controle sobre ele, e para o armamento avançado despertar, era necessário controle.
Por enquanto, o Haki de Jack tinha mais poder bruto. Mas Luffy sabia que o alcançaria logo, pois a cada segundo que passava, ele sentia que estava ficando mais forte. Xixi, não morra antes de eu ficar mais forte, suspeito. Luffy disse, atacando bem perto do lado de Jack com uma combinação de Soru e Geppo, e cortou sua Naginata. Assim como o punho de Luffy, a lâmina de sua arma cresceu de tamanho ouvindo a vontade de seu parceiro. Enquanto pequenas faíscas de Haki vermelho se acumulavam em sua borda, cobrindo a lâmina branca de preto. E Jack teve que cruzar os braços e bloqueá-lo com Haki enquanto ele era enviado por vários edifícios. E pela primeira vez na luta, Jack realmente teve um ferimento profundo em seu corpo. Mas nada muito sério. Luffy, por outro lado, parecia esgotado de tanto usar armamento e Mimitar Haki. Ele sorriu para sua lâmina. Eu sei que você está animado como eu, mas usar muito Haki para apenas um ataque não nos fará muito bem. Ele disse para a lâmina sem nome. Luffy ouviu sua lâmina zombar, seja forte então. Luffy podia ouvir sua lâmina desde o início, mas não conseguiu entendê-la até Little Garden. Então, só recentemente ele conseguiu se comunicar com isso. Embora fossem apenas algumas palavras, parecia bastante falante durante a luta. Fale sobre ser um maníaco por batalha. O Naginata sem nome queria essa luta sozinho, então Luffy obedeceu, não usando o On-Zed para esfaqueá-lo no chão. Com seu Haki de observação só ele seria capaz de pegá-lo, outros simplesmente ignorariam o pequeno buraco. Ele tinha uma boa conexão com sua arma. Palavras de encorajamento, disse Luffy, segurando sua lâmina com força enquanto Jack saía dos escombros e o atacava loucamente. Mas novamente nosso objetivo é nos tornarmos os mais fortes. Um peixe-elefante enorme não vai nos impedir aqui. Então alguém finalmente criou um par, disse a lâmina, zumbindo novamente quando Jack veio com suas lâminas de Chotel. Vamos cortá-lo. Ambos os piratas entraram em confronto, lâmina contra lâmina, Haki contra Haki, punho contra punho. E embora em todos os aspectos Jack fosse melhor, Luffy também estava ficando mais forte. Isso é tudo que você tem. Morra! Jack gritou, enquanto fazia um movimento cruzado de cima tentando cortar Luffy. Mas Luffy conseguiu fugir com Soru antes de desferir um golpe voador nas costas do homem, mandando-o em direção ao prédio. Mais uma vez, o ataque de Luffy não fez nada além de irritar o enorme homem-peixe. Precisamos realmente esgotar todo o nosso Haki só para prejudicá-lo? Luffy pensou consigo mesmo. Claro que não. A lâmina disse, surpreendendo Luffy, pois ele não sabia que sua lâmina poderia se comunicar mentalmente. Mas parecia que não conseguia captar todos os seus pensamentos, apenas aqueles que lhe eram dirigidos. Você só precisa melhorar. Sim, realmente útil. Luffy quase tentou não revirar os olhos. Maldito pirralho, morra. Jack atacou furiosamente. Que tal um não? Luffy disse novamente enfrentando a fera. Luffy foi capaz de evitar a maioria dos ataques ou desviá-los. E embora Jack fosse grande, ele ainda era rápido, alguns dos ataques quase conseguiram acertá-lo, que ele conseguiu bloquear com Haki e Tekai. Seu corpo de ferro meio que se tornou passivo, agora com Haki de observação. Ele poderia endurecer a área com ele e usar o revestimento de armamento para o escudo definitivo. Ter um exoesqueleto como Sanji teria sido melhor, mas havia algo de gratificante em vencer apenas com cartas normais. Isso significa que seu treinamento não estava falhando, pelo menos. É assim que é empilhar uma habilidade sobre outra? Luffy refletiu internamente enquanto usava sua perna para contra-atacar o soco de Jack, tendo tanto Tekai quanto armamento em Mimitar Haki nele. Isso não o machucou nem um pouco. Ele foi jogado fora, mas não antes de usar a outra perna para desferir um chute espartano gigante que também mandou Jack embora. Mesmo assim, Jack realmente tem uma pele dura. E agora que estou lutando com ele, não é tudo por causa de sua fruta do diabo. Luffy se levantou enquanto corria em direção a Jack. O bufão tinha uma habilidade passiva como Tekai por causa de todas as lutas que ele escolheu ao longo dos anos? Não admira que ele seja um dos homens mais habilidosos de Kaido. Se eu tivesse que dizer, suas habilidades e poder são pelo menos iguais ou até melhores que Aramaki. E isso dizia algo, já que Luffy estava basicamente em sua forma mista, usando o Gear 1 para aumentar sua massa muscular e o Gear Second para aumentar o fluxo sanguíneo e a velocidade. Ele estava até desferindo ataques gigantes com seu Gear Third. O problema com Jack era que parecia que seus ataques não estavam causando nenhum dano, e Luffy também não estava se contendo. Jack era muito mais forte, os ataques que ele evitava lhe causavam pequenos cortes e os ataques que ele defendia pareciam que seus ossos iriam quebrar, e ele duvidava que mesmo que fosse capaz de algemá-lo com pedras do mar, suas habilidades de batalha não diminuiriam. Ao contrário de Aramaki, ele não é um pônei de um truque só. Mas porra, estou adorando isso. Acordado, sua lâmina gritou. Luffy pulou sobre um dos golpes de Jack, sua corrente envolvendo o corpo do grandalhão enquanto ele enfiava sua arma parecida com uma lança no ombro de Jack por trás. Mesmo com o armamento cobrindo a lâmina, o ferimento não era tão profundo, mas ele não precisava deixar a ferida profunda, empalar e explodir. Assim que sua Naginata apunhalou Jack, a lâmina de repente começou a zumbir, com Jack preso dentro de sua corrente. Ele não pôde fazer nada quando de repente sentiu uma onda de choque atingir seu ombro. O ataque de Luffy criou uma onda de choque grande, porém concentrada, na ponta de sua Naginata que foi apunhalada em Jack. Até o chão em que estavam tremeu devido ao golpe interno. Isso fez o pirata besta gritar ao ser jogado de cara em alguns dos edifícios. Mas ao mesmo tempo alguma parte da corrente se separou de sua Naginata sem nome. Sua lâmina não gostou do ferimento, mas não comentou sobre isso. Você acha que funcionou? Luffy perguntou, seus braços tremendo com o impacto de seu próprio ataque. Ele fez a técnica depois de se acostumar com Rokuoga e Shigan. Foi um de seus ataques mais poderosos, só que não foi totalmente dominado. Não.
Pato. Mas Luffy chegou tarde demais. Mesmo seu Haki de observação não captou o movimento de Jack quando ele deu um soco no rosto de Luffy, seu rosto ficando enterrado em si mesmo quando o grande punho de Jack o atirou em direção ao desconhecido. O corpo de Luffy quicou no chão várias vezes, passando por vários fuzileiros navais e piratas, matando e mutilando alguns deles apenas por causa da velocidade descontrolada. Ele só parou quando foi pego por Sanji, que teve que arrastar os calcanhares no chão, cavando uma trincheira para pegar seu capitão. Ele parecia ter algumas gotas de suor na testa. Ugh, o que diabos aconteceu? Luffy perguntou, ignorando a dor que sentia pela quebra dos ossos faciais. A maior parte de seu rosto estava desabada, mas ele já estava a caminho de consertar isso. Você me diz? Sanji disse, você atirou no meu oponente sabe Deus onde. Eu fiz o que? Seu corpo bateu nele. Mas novamente, ele não era tão forte, o armamento dele era uma merda comparado ao de vocês. O cozinheiro disse, olhando para o Jack furioso que estava atacando loucamente qualquer um que estivesse à vista, e vindo em direção a eles lentamente. Sanji não poderia usar nenhum aqui, mas ficaria feliz em ajudar seu capitão. Quer ajuda? Luffy balançou a cabeça enquanto caminhava para frente. Não, você ainda não é forte o suficiente. Na verdade, por que diabos você e Zoro estão lutando contra oponentes diferentes? Estamos entre os fuzileiros navais, e tecnicamente lutar junto com eles é uma boa maneira de revelar seus segredos. Além disso, Sasaki é forte demais apenas para Zoro e Shapeshifter era fraco contra você. Claro, ele estava acompanhando o que seus companheiros de tripulação estavam fazendo. Ou pelo menos aqueles que estavam ao seu alcance. Sim, aquele Shuzo também queria me ajudar, mas recusei porque era fácil. Não sabia que eles tinham isso em mente. Sanji disse que tanto ele quanto Zoro estavam tão focados em ganhar força que se esqueceram disso. Vou manter isso em mente, capitão. Com isso, ele pulou na direção onde Zoro estava. O espadachim de cabelos verdes estava recebendo ajuda de uma bela marinha. Ora, aquele Mosead quase o fez esquecer o que seu capitão disse. Quase. Capítulo 203. Luffy olhou para Jack, que caminhava lentamente em sua direção. Parecia que ele havia realocado o ombro e as feridas em seu corpo estavam começando a fechar. Luffy também olhou em volta, agora que viu a batalha repleta de tantos corpos. Este lugar parecia uma zona de guerra real, em vez de um simples conflito. Luffy se perguntou por que Sinbad teve que abaixar as calças de Jack daquele jeito. Jack parecia ter reunido um grande número de homens para isso, mas, novamente, Luffy poderia adivinhar que nem todos os piratas eram aliados. Como ele ocasionalmente encontrava alguns grupos de piratas lutando contra outros por alguns objetos de valor. Mas com sua história de fundo e o envolvimento com Juquer, ele podia ver por que isso estava acontecendo. Especialmente quando você considera que esta base deveria estar sob o comando do vice-almirante Virgo. Luffy balançou a cabeça enquanto se concentrava em sua recuperação. Vapor começou a sair de suas feridas corporais. Principalmente o dano causado ao seu rosto era sua prioridade. Seria muito constrangedor se no dia seguinte sua foto fosse tirada com o rosto mutilado. Então, ele rapidamente pegou uma pequena barra de proteína e mastigou. Resistência e ferimentos leves não deveriam ser um problema, pois ele tinha uma barra de calorias altamente densa feita por Sanji. Com Life Return, ele poderia se recuperar da maioria dos danos, mas sabia que não poderia prolongar a luta por muito tempo. Jack era conhecido por ter lutado 5 dias e 5 noites contra os Visons, e Luffy não perderia tanto tempo com ele. O lugar estava em ruínas. Se ele quisesse construir uma reputação, precisava acabar com ele rápido. Arrastar a batalha por mais tempo não lhe faria nenhum bem, mas ele sabia que seria impossível. Mesmo assim, ele não queria que Sabo se envolvesse. Eu quase tive algum respeito por você, sendo capaz de realmente me machucar. Jack disse ameaçadoramente enquanto estava contra Luffy, a uma pequena distância. Luffy, por outro lado, estava casualmente terminando sua barra de proteína. E isso irritou Jack. Morrer. Luffy desapareceu do seu lugar, mas até ele tinha que dizer que Jack estava rápido agora. Está me escondendo, hein, garotão? Luffy disse, evitando por pouco outro golpe. Luffy recuou, tentando sofrer o mínimo de dano possível enquanto tentava curar seus ferimentos. Alimente-me. Sua lâmina gritou. Luffy ergueu a sobrancelha, antes de entender o que sua lâmina significava. Você pode fazer isso? Ele perguntou, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Claro, vou correr o risco. Bela lâmina que você tem aí, Luffy refletiu, esquivando-se de um dos golpes de Jack, a corrente de Luffy envolvendo a arma enquanto ele a arrancava de suas mãos. Se importa se eu der uma boa olhada? Devolva minha lâmina. Que tal um não? Luffy sorriu enquanto pulava no ar com Gepo, mesmo que Jack tentasse alcançá-lo com seu próprio salto. Infelizmente, ele não sabia andar no ar, então a gravidade o empurrou de volta para baixo. Por que você? Jack grunhiu. Seu rosto cresceu para o de um mamute com uma tromba de elefante no lugar do nariz. A parte superior de seu corpo permanecendo humana enquanto sua metade inferior se transformou em alguma forma estranha de um centauro mamute. Com isso ele respirou fundo, pretendendo usar isso como um ataque através de sua tromba de elefante. Mas Luffy não prestou muita atenção nisso. Ele estendeu a grande lâmina de Chotel que Jack usou. Eles eram ainda maiores que sua Naginata, que cresceu de tamanho junto com ele. Ok, e agora? Luffy perguntou a sua Naginata sem nome, quando a parte da corrente de seu corpo disparou enrolada na lâmina, e em pouco tempo, desapareceu, como se a corrente dissolvesse em seu próprio corpo. Isso servirá por enquanto. Sua lâmina disse. Luffy teve que evitar a enorme bala de pressão de ar que Jack disparou em sua direção, mas em vez disso continuou a conversa com sua lâmina. Então aprender algum truque novo? Isso dificilmente funciona assim. Mas eu recuperei as correntes que perdi. A lâmina sem nome disse.
Além disso, aquele tronco é um dos pontos fracos de Jack, talvez possamos cortá-lo. Luffy sorriu. Você deveria ter começado com isso. Com isso, Luffy disparou em direção a Jack, que infelizmente voltou à sua forma básica, mas Luffy ainda avançou para atacar. Ele estava quase de volta à saúde plena agora, ele poderia continuar. Jack atacou e Luffy também. Honestamente, a esgrima de Jack não era tão boa, era selvagem e desequilibrada, e ainda assim previsível. Mas Jack compensou sua falta de habilidade com força bruta. Pegar minhas armas não levará você a lugar nenhum. Uma das mãos de Jack, que agora estava desarmada, transformou-se no pé de um mamute à medida que aumentava de tamanho. E com isso Jack começou a atacar. Mudança de armadura, raposa branca. Alguém gritou por trás, mas Luffy estava muito focado em evitar os ataques. Cada um dos ataques foi perigoso e ainda assim Luffy estava adorando isso. Claro que a batalha foi uma luta até a morte, mas suas probabilidades não estavam todas contra ele, como a luta com Aramaki. Agora ele não só estava mais forte, mas se as coisas ficassem difíceis, seu irmão entraria. Sabó também estava na batalha, junto com Usopp, ambos haviam encolhido para um tamanho pequeno, ajudando a derrubar piratas bucha de canhão e salvando o maior número possível. Pessoas como podiam. Honestamente, um efeito colateral de diminuir até o tamanho de uma formiga foi que se você não sabe onde seu oponente está, você não pode acertá-lo. Mesmo com o nível sólido de observação aqui, foi difícil encontrá-los. Principalmente o Usopp, pois ele não se destacava muito com o Observation aqui, por isso Sabó também usava a pulseira invisível para se esconder, já que Sabó se destacava muito mais pela sua força. E com isso, ele tinha certeza de que a maioria dos fuzileiros navais e piratas não conseguiria encontrá-lo. E com tanto caos, ninguém se concentrou no inimigo invisível que estava reduzindo seus números. De qualquer forma, Luffy voltou sua atenção para Jack bem. Ele meio que teve que fazer isso quando recebeu um soco forte no peito que o deixou sem fôlego. Mas o chapéu de palha teve pouco tempo quando Jack saltou para cima, com a intenção de pisar em Luffy. O jovem pirata disparou para o lado quando uma grande cratera se formou ao redor do local de pouso de Jack. Pare de fugir. Pare de respirar então. A lâmina de Luffy cresceu em tamanho quando ele desferiu um golpe de ar devastador que Jack acertou com seu corpo, obtendo apenas um pequeno corte. E você luta como uma cadela. Jack gritou enquanto avançava novamente em direção a Luffy. Luffy queria muito aprender armamento avançado, isso colocaria aquele desgraçado em seu lugar. Sabó não tinha observação avançada, mas tinha armamento avançado. Ambas as versões, emissão e destruição interna. Parece que Wano não era o único lugar que sabia sobre a destruição interna. E o irmão dele disse para ele que ele estava bem perto de desbloqueá-lo. Então ele vai tentar nessa luta. Não muito poderia ser feito sobre o aspecto de aprimoramento de seu armamento aqui. Como isso foi um pouco difícil de melhorar, mas seu controle sobre o armamento já era bom o suficiente. Com a espessura da pele de Jack, só isso seria capaz de prejudicá-lo e causar danos críticos a ele. Claro, sua pele não era nada parecida com a de Kaido, na verdade, se seu armamento aqui fosse mais forte, ele não precisaria usar o armamento avançado para cortar Jack. Eu posso fazer isso, sua lâmina disse. Fazer o quê? Luffy perguntou, um pouco esperançoso. Posso trazer armamento avançado para um ataque, mas isso vai deixar você seco, por assim dizer. Sua lâmina disse. Por que ajudar agora? Luffy perguntou, esquivando-se de um dos ataques de Jack enquanto desferia um soco gigante, que o pirata besta afundou. Eu quero cortá-lo. Sua lâmina disse. Luffy podia sentir isso sorrindo. Falado como uma verdadeira espada enlouquecida pela batalha, meu amigo. Luffy também deu um sorriso louco, correndo em direção ao Mamute Zoan. Mas não vamos usá-lo precipitadamente, só temos uma chance nisso. E não se trata de vencer, mas de ficar forte. E assim a luta deles continuou. Luffy adorou o desafio. Porque pela primeira vez seu Namelis Naginata estava chamando por ele. Ele realmente queria cortar Jack. E ele faria exatamente isso. Capítulo 204. Você é irritante. Jack grunhiu, desferindo um grande golpe de vento com sua espada que Luffy teve que atacar com sua Naginata sem nome. Porque se não o fizesse ele voaria até onde estavam os navios de evacuação e o Going Merry, e alguns de seus tripulantes poderiam se ferir. Mas assim que ele parou o ataque, Jack estava sobre ele, chutando Luffy através de vários edifícios. Você acha que eu não sabia que você estava me usando para expulsar meus próprios homens? Jack zombou e ergueu as mãos, não na direção de Luffy, mas na direção de onde Zoro e Sanji estavam, lutando contra Sasaki. Eles estavam criando um belo show de fogo. Mas antes que Jack pudesse disparar seu ataque, Luffy estava sobre ele. Ficando sério, hein, garoto? Jack disse enquanto cruzava suas lâminas para desviar um dos ataques de Luffy. Como capitão, seria tolice se ele deixasse seus tripulantes se machucarem por causa de sua própria luta. Você é forte. Eu vou te dar isso, mas força física e habilidade não vão te salvar de mim. Com isso, ele tentou arrancar o Namelis Naginata da mão de Luffy, mas falhou. Copiar meu truque não vai funcionar. Luffy usou uma combinação de Geppo e Soru para ficar atrás de Jack, sua corrente enrolada em seu corpo. Luffy ampliou suas mãos agarrando Jack por trás, dando-lhe um suplex alemão enquanto toda a cabeça de Jack cavava no chão abaixo, criando uma cratera no sólido chão. Luffy desceu rapidamente quando Jack parecia ter explodido, todo seu corpo começando a mudar. O chapéu de palha rapidamente desembrulhou suas correntes e fugiu com seu Naginata, ao ver Jack assumir sua forma Zoan completa. Luffy resmungou um pouco irritado. O grande peixe-elefante estava tentando ativamente atacar seus companheiros de tripulação. Nesse ritmo, ele pode precisar de ajuda. Trazer Sabó à tona seria ruim, pois seu rosto já poderia ser conhecido pelo governo mundial, poderia arruinar alguns de seus planos. Bem, isso não funcionou. Isso vai.
Garuforzairu. Um grande grupo de pontas de gelo caiu sobre Jack, todos cobertos de Aki. A chuva era mortal e furiosa, e quando parou, criou uma grande estrutura de gelo, com a sombra nebulosa de Jack no meio. Luffy olhou para Sinbad e quase não pareceu reconhecê-lo. Ele também reconheceu essa mudança. Luffy se perguntou que tipo de fruta ele tinha. Então ele perguntou: Ei, que tipo de fruta você tem? Sinbad olhou para Luffy. Você não pergunta esse tipo de coisa, pirata. Luffy encolheu os ombros. Eu irei primeiro. Comi o Gomu Gomu no me fazendo de mim um humano de borracha. Para aumentar a questão, ele esticou a pele de um antebraço, esticando-a de maneira desumana. Sinbad suspirou. Não é assim que funciona. Luffy sorriu. Vamos, isso pode nos ajudar a lidar com aquele palhaço enorme. Ele encorajou. E também conheça alguns de seus segredos. Ele pensou internamente. E naquele momento Jack gritou de raiva, saindo de sua prisão de gelo, e mesmo com aquela chuva de gelo, ele só teve ferimentos leves. Mutar. Sinbad resmungou. É a fruta da armadura. Me dá a capacidade de mudar a armadura. Isso é tudo que vou compartilhar. Luffy deu-lhe uma expressão inexpressiva, viu? Não é útil. Luffy encolheu os ombros. Ele daria uma olhada na enciclopédia da fruta do diabo mais tarde. Agora ele tinha mais assuntos preocupantes. Jack gritou enquanto inspirava ar em seu porta-malas, obviamente se preparando para um ataque. Bem, ele parece estar bravo. Acho que a tromba dele pode ser um de seus pontos fracos, disse Luffy. Além disso, agora que você está na luta, ele pode realmente tentar atacar seus aliados. Já sei disso. Sinbad resmungou. Temos que levá-lo para algum lugar remoto, longe da praça. Não será fácil. Mas é melhor do que tentar manter todos os ataques dele focados em você. O alto sacrifício não levará você a lugar nenhum, pelo menos não com aquele maldito monstro. Além disso, Vivi ficará brava se eu deixar você morrer, então não morra por favor. Luffy disse essas palavras com sinceridade. O Chapéu de Palha pode ter grandes sonhos e estava disposto a fazer algumas coisas questionáveis para realizá-los. Mas no final das contas, ele lutou pelo que era certo. Chame isso de Garp colocando um pouco de moralidade em sua cabeça. Mas havia tanto mal neste mundo que alguém precisava sair e detê-lo. Isso parece estranho e louco. Mas se você quiser fazer isso, eu vou te ajudar. Sua lâmina disse. Sou tão louco quanto você. Ei, agora me chame de louco o quanto quiser. Mas na verdade eu faço o tipo certo de loucura. Sinbad olhou para Luffy e viu o sorriso malicioso em seu rosto. Mesmo falando em um tom não tão sério, Sinbad não conseguiu encontrar nenhuma mentira naqueles olhos. Os olhos do fuzileiro naval então permaneceram no navio pirata do Chapéu de Palha, onde os outros membros de sua tripulação ajudavam as pessoas a embarcar no navio de evacuação. Com sua raposa branca, sua visão foi aprimorada, tornando-o capaz de enxergar a longa distância. Ele também podia ver uma garota de cabelo azul em particular que os estava ajudando. Seus olhos então se moveram em direção a Luffy. Então ele poderia confiar nele, mas ainda assim era uma aposta. Tudo bem, você terá que aguentar a maioria dos ataques dele, admitiu Sinbad, apontando para si mesmo. Esta armadura é feita para desferir golpes devastadores e recuperação. Devo ser capaz de desacelerar um pouco o bastardo, mas não serei capaz de causar muito dano, a menos que você possa me dar algum tempo para carregar meu ataque. Armadura do dragão relâmpago, não serei capaz de receber golpes diretos de Jack e encolher os ombros. E acredite quando digo isso, o bastardo adora causar baixas enquanto luta. Ele rosnou na última parte. Então você precisa de um tanque e de um atacante rápido, hein? Bastante exigente, não é? Luffy sorriu, colocando um braço perto da boca, enquanto mordia. Posso não ter uma transformação chique de Sailor Moon, mas aqui vai. Respirando fundo e soprando em seu braço. Engrenagem quarta. Os membros restantes da tripulação do Chapéu de Palha atracaram onde estavam os navios de evacuação. Os fuzileiros navais não os impediram de entrar, especialmente quando explodiram 2 dos navios menores dos piratas das feras que queriam prejudicá-los. Agora a maioria dos Chapéus de Palha estava no cais, ajudando os civis a chegar ao navio. Um por um, os navios começaram a partir, restando apenas 2 navios de evacuação. Kobe assumiu o papel mais ativo em ajudar os outros. Johnny e Yosaku estavam lutando contra os piratas que haviam chegado perto do porto, e Bartolomeu e Atchan também estavam em algum lugar próximo à área do porto. Parecia que Jack, o Seco, trouxe um grande número de piratas para atacar a base do G3. Bem, ele estava tentando destruir toda a base e até trouxe algumas tripulações aliadas aos piratas das feras, vagando pelas águas do paraíso. Essa foi a razão pela qual parecia mais uma guerra do que uma escaramuça. Muitas vidas foram perdidas em ambos os lados, mas as vítimas civis foram o pior. O resto dos Chapéus de Palha fizeram o que puderam para ajudar, mas agora que 3 dos navios de evacuação já partiram, os Chapéus de Palha, junto com os fuzileiros navais, estavam se concentrando naqueles que não conseguiram chegar aos navios de evacuação. Seja ferido ou sequestrado. A maioria dos piratas da besta estava atacando e tentando ativamente matar os civis. Jack havia ordenado isso para enviar uma mensagem, mas alguns deles tinham objetivos ainda piores em mente, para capturá-los e vendê-los como escravos. Pode-se ver que Jack trouxe apenas um navio de vano. Os outros navios piratas eram aliados dos piratas bestas ou foram forçados a entrar na guerra, porque por acaso cruzaram o caminho do Mamute Zoan. Jack queria criar o máximo de estragos possível na base do G3. Os fuzileiros navais não apenas mataram um dos Tobiropo, mas outro foi capturado, Sasaki. Eles faziam parte da tripulação principal. Esta foi uma guerra ativa contra os piratas das feras. Os piratas da besta não tinham camaradagem com seus companheiros de tripulação, mas o respeito e o medo de Kaido uniam todos eles. E Kaido estava em um de seus ataques de embriaguez, então Jack não se atreveu a informá-lo. Os outros 2 All-Stars, King e Queen, sabiam o que aconteceu, mas não se incomodaram muito. Mas Jack viu nisso uma oportunidade de expandir o domínio da tripulação e trazer medo a todos.
É por isso que Jack reuniu todos os outros piratas que seu navio cruzou e os forçou a trabalhar sob seu comando. Muitos dos piratas que lutaram aqui também tinham seus próprios objetivos, e alguns deles tiveram ideias de vender escravos depois que esta chamada guerra terminasse. Até agora, antes da chegada dos Chapéus de Palha, a chamada guerra era principalmente um massacre, mas agora as coisas eram diferentes. Tudo por causa de uma pequena tripulação de cerca de 20 membros. Capítulo 205. Atchan não gostou de estar com os Chapéus de Palha no início. Eles mataram alguns de seus amigos. Atchan sabia que Arlon e aqueles que morreram mereciam isso. O que eles fizeram foi errado. E Atchan não conseguiu detê-los. Ele estava fraco demais para expressar sua opinião. Mas então Luffy abriu os olhos. Isso não era algo que Fisher Tiger faria. Mesmo assim, doeu saber que um de seus amigos de infância não existia mais. Depois daquele dia, Atchan foi convidado para o navio do Chapéu de Palha. E ele poderia ter deixado a tripulação do Chapéu de Palha a qualquer momento, ele nem era membro, mas tinha que mostrar a Nami a verdadeira face dos Homens-Peixe. Arlon não representava sua raça. Atchan queria viver como um exemplo de Fisher Tiger, para um dia unir ambas as raças e chegar a um acordo pacificamente. Nem todos os humanos eram maus. Barba Branca protegeu sua ilha, e Koala se juntou ao exército revolucionário porque queria realizar o sonho de Fisher Tiger. Foi bom saber que a garota estava bem, chegando até aprender karatê Homem-Peixe para homenagear o homem que a salvou. E naquele dia, todas as dúvidas que ele tinha sobre Luffy desapareceram. As palavras de Luffy eram verdadeiras mais uma vez, e também o fez sentir vergonha de estar fazendo algo que seu falecido mentor e amigo, Fisher Tiger, não aprovaria. Mesmo assim, ainda havia tempo para mudar, ele mostraria ao mundo que nem todos os Homens-Peixe eram maus. Eles eram como humanos. E ele fez isso começando pela equipe. A tripulação não se incomodou com ele acompanhando. Eles nem o trataram de maneira diferente também. E com o passar dos meses com a tripulação ele começou a gostar deles. Atchan teve que ser honesto. Ele não gostou de Sanji no início por matar Arlon, mas isso mudou. Com o passar dos meses, quando Sanji o ajudou a aperfeiçoar sua receita de takoyaki, ele começou a gostar do cozinheiro. Atchan sempre quis ser cozinheiro e com a ajuda de Sanji, um dia faria o melhor takoyaki do mundo. Não são grandes sonhos, por assim dizer, mas além de trazer paz para ambas as raças, valeu a pena lutar. Momo parecia gostar da tripulação também. Ele gostou ainda mais porque não foi tratado como um animal de estimação como Arlon costumava fazer, e nunca é um dia chato para a tripulação. Uma coisa que ele não gostou no começo foi o lema da tripulação de que todos os dias era treinar todos os dias. Luffy foi forte em qualquer luta, e então Atchan ficou muito surpreso com o quanto ele treinou. E havia uma lei não escrita que determinava que quem estivesse no Going Merry, a menos que estivesse meio morto por qualquer motivo, deveria treinar. E Atchan não foi exceção. Solteiro. O treinamento foi horrível, e depois houve o sparring contra os demais tripulantes. Atchan não gostou do quanto doeu no primeiro dia, mas com o passar do tempo ele começou a gostar. Luffy sabia como tornar o treinamento divertido e ajudou Atchan a ganhar algumas novas habilidades durante sua estada com os piratas do Chapéu de Palha. As coisas aconteceram e Atchan começou a aceitar a tripulação, principalmente depois da Ilha Drum onde os ilhéus não tinham medo dele, mesmo sendo um homem-peixe, tudo porque pensavam que ele era um chapéu de palha. Atchan balançou a cabeça. Mesmo que Luffy o tenha pressionado para se juntar oficialmente à tripulação, ele não sabia o que fazer. Ele teria se juntado a Jinbei se ainda tivesse uma tripulação, mas o Cavaleiro do Mar agora era um senhor da guerra. Ele não sabia como isso funcionava, mas podia adivinhar que não havia chance de ingressar lá também. Então, por enquanto, Atchan estava apoiando a tripulação como Mou até a Ilha dos Homens-Peixe. Mesmo assim, com o passar dos meses, ele não se importaria de se juntar à tripulação. Eles eram bons homens e mulheres que dariam tudo por um único companheiro de tripulação. A irmandade na tripulação era algo que ele realmente admirava. Ele sempre ouvia sobre como os piratas do Barba Branca tinham relações profundas entre eles. O velho literalmente chamava todos de filho. Então Luffy fazendo isso não foi surpreendente. O capitão podia ser jovem e inexperiente, mas enfrentava todos os desafios com um sorriso. E seus companheiros de tripulação pareciam felizes em aceitar isso. Atchan também aceitou a realidade do treinamento diário, especialmente depois do que aconteceu com aquele bastardo caçador de recompensas Aramaki. Ele levou literalmente um tiro e perdeu 2 mãos. Portanto, ganhar força foi bem-vindo. Atchan não queria mais ser fraco. Ele não era tão arrogante quanto Arlon, mas ainda tinha algum orgulho como Homem-Peixe. Então é claro que ele queria ser forte. Ele mostraria ao mundo a verdadeira face dos Homens-Peixe. Nem todos eles eram monstros, eles também poderiam ser pilares nos quais Nami e Koala, outros humanos, poderiam encontrar apoio. Mas agora, ele tinha dúvidas. Atchan olhou ao seu redor, corpos de civis, piratas e fuzileiros navais estavam por toda parte. Esta era uma zona de guerra agora, muitas pessoas estavam morrendo. Arlon era sanguinário, sim, mas nunca matou ou tentou prejudicar alguém de sua própria raça. Então ver isso foi um pouco chocante para ele. Mas quando ele descobriu quem estava por trás de todo o incidente do ramo marítimo do G3, seu sangue gelou. O principal perpetrador foi Jack o Seco, um homem-peixe. Sua própria raça, fazendo algo tão maligno, para quê? Orgulho doentio? Mesmo Arlon não iria tão longe. Atchan sabia que ele era um dos comandantes de Kaido, mas fora isso não sabia muito sobre ele. Ele duvidava que Jack fosse da Ilha dos Homens-Peixe. Mas isso não importava, o que importava era que tanto derramamento de sangue era por causa de alguém da sua própria raça. Atchan sabia que a tripulação do Chapéu de Palha não julgaria pelas ações de Jack. Mas no fundo, depois do que aconteceu com Arlon, ele precisava fazer alguma coisa. Isso não estava certo. Ele iria pará-lo. Ele precisava detê-lo. Ou então Jack daria aos Homens-Peixe uma má reputação por causa disso. Capítulo 206.
Base G3, Porto da Marinha. Agora que a maioria dos navios de evacuação da ilha partiram, havia um problema. Nem todos os fuzileiros navais que ajudavam anteriormente no porto permaneceram. Muitos dos fuzileiros navais ficaram feridos e muitos não queriam morrer aqui na batalha, e com a desculpa de ajudar os civis nos navios, muitos dos fuzileiros navais haviam partido, reduzindo muito o número de soldados capazes. E isso era ruim, porque ainda havia civis e fuzileiros navais feridos na ilha que não conseguiam embarcar nos navios ou estavam se escondendo para salvar suas vidas. E isso não inclui quem foi capturado. Mas quem poderia culpá-los? Muitos ainda tinham famílias que precisavam deles. E mesmo com a ajuda dos piratas do Chapéu de Palha, muitos dos fuzileiros navais acreditaram que era uma batalha perdida. Eles estavam lutando contra um comandante Yonko, a batalha poderia acontecer de qualquer maneira. Então foi por isso que a vantagem numérica que os fuzileiros navais tinham agora mudou para os piratas das feras e seus aliados. Mas Cobb esperava que isso acontecesse, mas incomodava o jovem pirata ele não poder fazer nada. Ninguém queria morrer, mas alguém precisava se apresentar e fazer a coisa certa. E ele ia fazer isso. Acontece que seus companheiros de tripulação estavam com ele naquele momento. Sabe, é bom fazer o que é certo, disse Johnny, espetando um pirata com sua lança antes de usar o corpo do pirata para atacar os outros, derrubando pelo menos 6 deles no processo. Feito isso, ele chutou o pirata espetado com sua lança, atingindo outros piratas que tentaram atacá-lo. É claro que depois que o pirata espetado morreu, outros também sofreram ferimentos graves. Mas Johnny nem sequer olhou para eles. Sim, bem, comparado com nossos dias de caça-recompensas, eu gosto da mudança, quero dizer, somos basicamente heróis. Ele aplaudiu enquanto usava seu escudo para acertar o pescoço de um pirata, quebrando-o no processo. Quero dizer que estamos trabalhando com os fuzileiros navais como piratas. Ou estamos fazendo algo muito certo ou muito estúpido. Yosaku disse, jogando seu machado em direção a um pirata que estava cravado em seu peito. Ele correu, pulou na cabeça do pirata e sacou o machado antes de se atirar em outro grupo de piratas que estava atrás do primeiro. Tanto Johnny quanto Yosaku não eram novos em matar, mas sempre tentaram evitá-lo. Mas depois de ver quanto derramamento de sangue os piratas haviam causado, eles não recuaram. Se alguns morressem, então eles morreram, eles não se conteriam hoje. A razão pela qual eles se tornaram caçadores de recompensas foi para impedir que piratas malvados matassem inocentes. Como não conseguiram detê-los, pelo menos poderiam matar alguns piratas para vingar aqueles que haviam caído. Vocês, rapazes, limpem o grupo aqui, certifiquem-se de que ninguém possa chegar perto do porto. Nami disse, batendo seu bastão no topo da cabeça de um pirata, derrubando-o. Os outros membros do grupo tentaram pular no ladrão, mas de repente ela desapareceu de seu lugar, fazendo os piratas colidirem uns com os outros. Nami apareceu logo acima deles e pisoteou uma cabeça após a outra, derrubando-os. Sim, senhora. Tanto Johnny quanto Yosaku disseram ao mesmo tempo, após ouvirem a ordem de Nami. Nami assentiu enquanto olhava para um grupo de fuzileiros navais formado principalmente por mulheres. Vamos para o lado sul, então. Ela disse para um certo fuzileiro naval. Alferes Irabi, não é? Sim, disse a garota. Ela tinha um grande rifle de precisão que descansava casualmente em seu ombro. Temos que agradecer a vocês, piratas, por nos ajudarem aqui. Especialmente aquele cara de cabelo rosa. Ela então olhou para Nami, quero dizer, não de um jeito estranho. Ele é fofo e tudo. E ele salvou minha vida. Não é que eu goste dele nem nada. Se não fosse óbvio que ela se apaixonou por Cobb. Muito. Nami suou para o jovem fuzileiro naval, antes de rir internamente pensando que finalmente conseguiu algum material de chantagem sobre Cobb. Ibari era uma jovem de estatura regular. Ela tinha cabelos claros com franja presa em um rabo de cavalo. Seu uniforme da marinha consiste em uma camisa militar com bolsos que expõem sua barriga, luvas, botas militares e calças camufladas, com o lado direito desta última rasgado para revelar leggings listradas. Ela também usava fones de ouvido, um cinto com fivelas em formato de coração em volta do torso e uma mochila com um ursinho de pelúcia pendurado. Sua coisa mais original era seu grande rifle de precisão, que ela às vezes usava para atacar piratas que se aproximavam dela. E embora ela possa parecer um pouco sem noção, ela era uma figura bem conhecida, já que muitos dos fuzileiros navais que ficaram pareciam segui-la. Irabi, aí está você. Outro fuzileiro naval disse, correndo em direção a eles. Ela parecia ser a capitã pelo seu casaco de justiça. Capitão Kujaku, estou aqui. Irabi saiu do seu torpor olhando para ela. Eu não fiz nada. Ela disse enquanto outro fuzileiro naval se aproximava dela. A capitã da marinha suspirou quando um grupo de piratas quis detê-la, usando seu chicote para mandar alguns piratas recuar. Eu não vim aqui para te repreender dessa vez. Ela disse antes de sua expressão suavizar um pouco. Estou feliz que você esteja bem. Ouvi dizer que alguns piratas estavam ajudando e tal. Ela então olhou para Nami, que parecia uma civil casual, mas ela podia adivinhar que ela era um dos piratas do chapéu de palha que os outros eram falando sobre. Ela estava prestes a agradecer quando... Ei, cuidado! 2 piratas se esgueiraram por trás de Nami e estavam com as espadas desembainhadas com a intenção de atacar. Uma figura de cabelo azul de repente correu em direção às espadas dos 2 piratas no meio do caminho. Era Vivi, que tinha 2 bastões de esgrima na mão, afastando 2 piratas com facilidade. Ela torceu a mão quando seus bastões de esgrima descarregaram eletricidade de repente, chocando os 2 piratas. Ambos gritaram e caíram com fumaça preta saindo de seus corpos. Com os 2 nocauteados, restava apenas um pirata e todos os outros estavam mortos ou nocauteados. E então todos estavam olhando para o referido pirata. Eu não recebo o suficiente por essa merda. O último pirata gritou enquanto tentava fugir, mas um chicote de repente envolveu seu pescoço. Venha pra cá.
Kujaku disse enquanto o pirata era jogado contra uma parede próxima passando por ela. Nocauteou-se imediatamente no processo, mas com tanto sangramento ele poderia não sobreviver, mas ninguém se importou. Bem, o que devemos fazer, capitão? Irabi perguntou ao seu superior. O porto está quase liberado. Alguns piratas do Chapéu de Palha estão lá protegendo qualquer pirata de chegar lá. E também há um rei do mar dando apoio à marinha. Foi estranho ver uma vaca marinha gigante enfrentando grandes navios piratas como se estivesse tentando cometer boxe. Mas pelo menos o rei do mar estava do lado deles, então eles ficaram agradecidos. Eu não gosto de trabalhar com piratas, mas... Kujaku olhou para Nami e Vivi, ela estalou a língua. Podemos precisar da sua ajuda. Alguns dos civis e até mesmo alguns de nossos colegas da marinha foram capturados pelos piratas. Nami franziu a testa, espere, porque alguém iria. Mas então ela percebeu. Escravistas. O fuzileiro naval assentiu. Parece que nem todos os piratas estavam no porto tentando matar. Alguns deles foram vistos sequestrando crianças e outras mulheres civis. Podemos precisar da sua ajuda. Ela realmente não queria aceitar a ajuda dos piratas, especialmente deste grupo em particular, já que sua avó alertou sobre eles. Mas do jeito que as coisas estavam, ela não podia ser exigente. Nami e Vivi se entreolharam e assentiram. Claro, mostre o caminho. Capítulo 207. Vá, vamos detê-los. Nami disse para um grupo de pessoas que pareciam bastante arrasadas. Eles tiveram ferimentos múltiplos. Todos eram menores de idade ou mulheres que se destacavam pela beleza, todos pareciam agredidos. Alguém poderia adivinhar o que poderia ter acontecido com eles. Especialmente porque algumas das mulheres não conseguiam nem andar direito com manchas de sangue nas áreas erradas. Vivi sentiu uma pontada no coração, se ao menos eles chegassem cedo. Pensar nisso trouxe-lhe o pensamento horrível do que poderia acontecer se ela não conseguisse parar Crocodile a tempo. A Baroque Works era uma organização de caça a recompensas, sim, mas nem todas as pessoas que lá trabalhavam eram boas. Portanto, no caso de uma guerra civil, o seu povo enfrentaria as consequências. O capitão da marinha Kujaku não estava brincando que alguns dos piratas estavam fazendo isso no meio do caos. Além disso, não era apenas um grupo que fazia o sequestro, havia muitos deles. E enquanto alguns queriam vendê-los como escravos, outros queriam ter o seu próprio tipo de diversão doentia. Foi por isso que Nami e Vivi tiveram que se separar dos outros fuzileiros navais para cobrir mais terreno. E não foi só isso, algumas pessoas ainda estavam escondidas em prédios ou presas nos escombros da destruição. Eles também precisavam de ajuda. O problema era que eles tinham poucos números. Depois que o grupo de feridos foi embora, Nami e Vivi prontamente acabaram com todos os piratas que não estavam mortos. Eles não gostavam de matar, mas agora, depois de verem tantos horrores da guerra, não podiam simplesmente não fazer nada a respeito. Especialmente porque Nami e Vivi os pararam durante sua atuação. Nenhum deles perderia o sono pelo que estavam fazendo. Algumas pessoas estavam melhor mortas. Justamente quando os dois piratas do Chapéu de Palha estavam prestes a partir, um grupo de piratas apareceu, com um homem no comando. O que você fez com meus homens? Como ousa impedir minha diversão? Disse um pirata gordo e obeso. Parecia mais um comerciante do que um pirata. Homens, matem-nos. Seus homens apontaram suas armas para os dois. Mas antes que os homens pudessem disparar um ataque, a cabeça do homem obeso foi subitamente coberta de lama. Uma pessoa por trás o agarrou, levantando-o do chão enquanto o homem lutava. Que ri. Agora, por que você iria querer matar produtos tão finos? Ele disse, lambendo os lábios com sua longa língua de cobra. Oh, onde estão meus modos? Eu sou Caribou, mais conhecido como Caribou de cabelo molhado. Que ri. Eu gosto de molhar as pessoas com seu sangue. Ele então olhou para Nami e Vivi, cobiçando seus corpos. Eu também sou muito proficiente em deixar garotas finas como você molhadas. Que ri. Tanto Nami quanto Vivi sentiram uma onda de raiva pelos piratas, mas não conseguiram agir precipitadamente. Mesmo que ambos não fossem lutadores, ainda podiam julgar as habilidades das pessoas. E ambos sabiam que seria melhor partirem com Soru, o que ambos poderiam realizar em vez de lutar. Liberte-me. O pirata obeso engasgou, trazendo a atenção do usuário de lama de volta para ele. Você arruinou o momento, disse Caribou quando o homem gordo que estava em suas mãos parou de se mover, sua cabeça aparecendo como um melão enquanto sangue e massa cerebral se espalhavam. Vê você o que você fez. Um dos aliados do lado do obeso quis dizer mais, mas uma pau atingiu na cabeça e seu rosto bateu no chão, caindo morto. Não, insulta-se o irmão mais velho Caribou, ele disse estupidamente. Como se ele estivesse alheio aos outros piratas que apontaram suas armas para ele e seu suposto irmão. Agora, Caribou disse. Por que brigar entre si se você obedecer às minhas ordens? Posso apenas compartilhar, depois de me divertir com aqueles dois. Os outros piratas se entreolharam nervosamente, antes de olharem para duas mulheres dos piratas do Chapéu de Palha. Wet-Eyed Caribou não era um pirata comum, ele era um usuário de logia, o que lhe dava a habilidade de usar lama. Então, para os piratas normais, mesmo que seus líderes fossem mortos, eles seguiriam o próximo pirata forte para sobreviver neste dia. Muitos dos grupos piratas que se juntaram para ajudar Jack na destruição da base G3 foram forçados a participar da tripulação. Quem teve a infelicidade de passar na frente do navio de Jack foi espancado até virar polpa pelo furioso Homem-Peixe e forçado a trabalhar sob seu comando. E mesmo que a maioria estivesse relutante no início, alguns dos piratas viram a chance de ganhar fama ajudando Jack. Ao mesmo tempo, eles poderiam se soltar sem se preocupar com as consequências. Os piratas Caribou foram um dos grupos infelizes que cruzaram com Jack em sua jornada. Mas agora, vendo belezas tão bem desenvolvidas, ele se viu muito afortunado. Ele se divertiu bastante na ilha, mas as duas mulheres pareciam muito bem aos seus olhos.
mas por algum motivo ele sentiu uma profunda sensação de perigo ao redor deles. Não é como se as duas mulheres fossem perigosas, não. Era quase como se alguém fosse matá-lo da maneira mais horrível e dolorosa possível se algo de ruim acontecesse com elas. Caribou balançou a cabeça. Ele estava pensando demais nas coisas. Ninguém poderia prejudicá-lo. Ele era um logia. Bem, exceto aquele bastardo gigante do Jack, é claro. Mas ele tinha um poder estranho. Ele tinha certeza que nem todo mundo tinha isso. Vivi e Nami seguraram suas armas com força. Uma batalha com ele seria uma tolice. Portanto, a melhor escolha seria fugir. Mas as mulheres e crianças que acabaram de salvar não conseguiram chegar nem a meio caminho do porto. Por isso a sua saída tornaria-as no alvo. Então eles foram colocados em uma posição difícil. O que você está esperando? Ataque-os! Caribou latiu. Os piratas rugiram enquanto seguravam suas armas atacando Nami e Vivi. Mas antes que os piratas pudessem chegar perto deles, uma lâmina de água fez um ferimento profundo no chão, fazendo os piratas recuarem. E de cima um homem-peixe de 6 braços caiu no chão, criando uma pequena cratera nele. Ashi, Nami disse. Achan olhou para ela e assentiu. Você e Vivi-chan vão cuidar das outras coisas. Ele então olhou para Caribou. Eu vou cuidar dessa escória. Com isso, ele agarrou suas 6 espadas pronto para a batalha. Achan estava a caminho de Jack, mas coisas aconteceram e ele acabou se perdendo na cidade em meio a todo esse caos. Quem poderia culpá-lo? Ao contrário da aldeia, este lugar estava cheio de edifícios que pareciam exatamente iguais. Mas isso não importava. Parecia que Nami e Vivi estavam em perigo, e depois de falharem da última vez, ele não deixaria o incidente se repetir. Além disso, como aquele bastardo ousa olhar para seus amigos daquele jeito? Achan pode não ser como Sanji, mas isso era simplesmente inaceitável. Ati, Nami disse, tem certeza que pode enfrentá-lo sozinho? Nós poderíamos ajudar. Achan balançou a cabeça, colocando uma certa pílula na boca. Não, seria melhor se você fosse embora. Essa técnica cria uma chance muito grande de fogo amigo. Vivi segurou o ombro de Nami e assentiu. Obrigada, Nami disse, apenas fique seguro. Achan levantou o polegar com uma das mãos quando seu tamanho começou a inflar, aumentando. Com isso, tanto Nami quanto Vivi correram com Soru, indo em direção aos civis que haviam salvado anteriormente. Bem, chefe, o que devemos fazer? Um dos próprios homens de Caribou perguntou. Depois de ver o poder de um homem-peixe como Jack, muitos dos piratas tiveram um medo permanente por aquela raça em particular. E vendo um homem-peixe contra eles ficaram bastante hesitantes. Tolos. Caribou disse, com uma gota de suor escorrendo pela testa. Ele não é tão forte quanto Jack-sama. Podemos matá-lo. Todos, ataquem juntos. Com isso, metade de seu corpo se transformou em lama, enquanto os outros piratas atacavam Achan. Mas era tarde demais. Lotus negro de 6 lâminas. Achekan disparou um feixe concentrado de tinta preta de seu corpo, que ele cortou em 6 direções com sua espada. O feixe de tinta preta estourou de repente, criando uma grande nuvem de fumaça negra que cobriu todos os piratas, tornando seu mundo negro. Eka, o que é isso? Está pegajoso. Ah, queima. Enquanto os outros piratas entravam em pânico, Caribou descobriu que era veneno. Ele também estava tossindo. Ele podia até sentir que seus poderes de logia não estavam funcionando corretamente, pois a fumaça preta grudava em seu corpo, dando à sua lama uma sobreposição preta semelhante a uma gosma. Lâmina de lótus. Uma figura negra disse, com 6 lâminas brilhantes enquanto se movia de um alvo para outro. Ah, Eka, merda. Um por um, dentro da fumaça negra, os piratas caíam para a esquerda e para a direita. Caribou não pôde fazer nada ao ver a ameaça de 6 braços aproximar-se dele, apunhalando-o com suas lâminas em 6 ângulos diferentes. O pirata viu 6 homens peixe armados, agora que sua pele estava preta como tinta, por isso não podiam vê-lo. Ou foi apenas porque ele era muito rápido? Ele não sabia. Asterisco tosse. O sangue saiu da boca do usuário de lama quando ele viu que seu corpo real havia sofrido danos. Mas como foi isso? Ele era para ser um logia. Diga-me como. Você nunca vai saber. Achan lançou-lhe um olhar de pena antes de desaparecer enquanto ele cortava suas 6 espadas, órgãos internos e membros voando para longe. Com isso, o espadachim polvo embanhou suas lâminas. Ao sair da nuvem negra de fumaça, ele de repente vomitou um pouco de água junto com um pouco de tinta. Ele ainda não estava acostumado a usar a pílula do mar. A mesma pílula que Arlon usou e queria produzir em massa para seu exército. Era apenas uma pílula para a concentração de água do mar e depois que Arlon saiu, ele tomou algumas consigo. Ele havia usado 2 deles anteriormente durante o treinamento. Mas esta foi a primeira vez que ele usou em combate real. Com isso, Achan poderia fazer algo em terra que não seria capaz de usar fora da água. Estava criando sua fumaça de tinta. Mas ao mesmo tempo, ao contrário de outros homens peixe-polvo, esta não era uma tinta normal. Não, depois de ser envenenado quimicamente por Aramaki, seu corpo de polvo sofreu uma mutação, e agora ele poderia criar tinta venenosa que poderia inutilizar usuários fracos de Akuma no Mi com seus poderes. Como ele estava essencialmente criando uma nuvem de tinta e água do mar, isso os tornou usuários fracos de Akuma no Mi, incapazes de usar seus poderes. Achan não sabia se funcionaria em uma logia, mas felizmente funcionou. Mas agora seu corpo estava ficando fraco, parecia que ele não seria capaz de impedir Jack. Mas novamente ele confiava que Luffy seria capaz de fazer isso. Ele não era tão forte ou habilidoso quanto os principais lutadores da tripulação do Chapéu de Palha. Até o Usopp o derrotou nesse departamento. Ele também não era talentoso como Kobe. Ele ainda estava lutando para consertar sua péssima esgrima junto com a ajuda de Zoro, Kuina e Luffy. Mas ele estava trabalhando duro e tinha uma vantagem como espadachim. Ainda bem que Luffy sabia como usar o melhor de suas habilidades. Capítulo 208. Zoro saltou em direção ao oponente, colidindo suas 3 lâminas com a criatura gigante.
Suas 3 lâminas encontraram a espada mecanizada de Sasaki, que girava como uma broca, criando pequenas reviravoltas a cada golpe. Zoro pulou para trás, usando seu corpo menor, e com a ajuda de Soru e Geppo, contornou Sasaki e atacou em ângulos diferentes. Ainda assim, as habilidades do pirata experiente não eram motivo de zombaria, já que ele foi capaz de contra-atacar cada um dos ataques de Zoro, apenas alguns deles acertando sua pele grossa. Mas infelizmente pequenos ferimentos não fizeram nada ao usuário da antiga Zoan enquanto ele se recuperava rapidamente. Por outro lado, Zoro teve que tomar cuidado redobrado para não se machucar muito. Isso continuou por um tempo antes que Zoro e Sasaki se travassem lutando no ar. Você está fora do seu alcance. Ambos lutaram no ar por alguns segundos, antes que o antigo Zoan o dominasse e o jogasse no chão. Sasaki queria prosseguir com um ataque, mas outra figura avançou em sua direção com 2 adagas, era Ain. A batalha não estava indo a lugar nenhum, e mesmo com 2 deles lutando contra Sasaki, eles estavam em um impasse. Havia algumas razões para isso, principalmente Zoro estava um pouco relutante em dar tudo de si na frente de um fuzileiro naval de alto escalão. Ele geralmente não era tão paranoico em mostrar suas habilidades, mas Ain tinha um olhar que sugeria que ela o estava analisando, por isso ele não estava dando tudo de si. Isso e ele também estava tentando descobrir o armamento aqui. Ele estava perto, podia sentir, mas ainda assim estava longe. E também Zoro não gostaria de admitir, mas tanto enquanto Sasaki eram mais fortes que ele. Ambos sendo capazes de usar armamento e observação aqui na batalha. Zoro teve que usar sua velocidade e habilidades mais rápidas para acompanhar. Sasaki estava em sua forma meio transformada. Em sua forma híbrida, ele também possuía a habilidade anormal de fazer seu pescoço girar como uma hélice, aumentando muito a velocidade de suas cargas e permitindo-lhe simular o voo. Embora os outros piratas da fera não fossem tão espertos, este estava sempre tentando usar seus ataques contra os fuzileiros navais próximos para distrair Zoro e Ai. Desista, bastardo, nós vencemos você uma vez. Podemos vencer você de novo. Ain disse, correndo para o lado de Sasaki atacando com suas adagas, que Sasaki rebateu com sua estranha espada. Eles lutaram um pouco antes de encontrarem as lâminas novamente, ambas as lâminas revestidas com Aki. Ambos atacaram, facadas, golpes horizontais, golpes para baixo, golpes horizontais. E ainda assim ambos estavam causando poucos danos um ao outro. Enquanto a fruta Sala de Ain modelo, Axoloto deu a ela uma recuperação passiva como a fruta de Kobe. Ryu no Mi de Sasaki modelo, Triceratops, deu-lhe um aumento na durabilidade, fazendo-o aguentar grande parte dos golpes com as costas, sempre evitando a região do estômago que era fraca. Além disso, Sasaki pode ser forte, mas foi capturado não muito tempo atrás e não recuperou totalmente a saúde. Essa foi a única razão pela qual Ain conseguiu acompanhá-lo. Da última vez vocês, fuzileiros navais, me pegaram desprevenido. A lâmina de Sasaki de repente torceu a adaga de Ain em um ângulo estranho, e o pirata besta aproveitou a oportunidade para chutar o corpo de Ain antes que ela pudesse se esquivar, mandando-a para o chão. Sasaki prosseguiu Morra. Wind Twister. Um forte vento foi lançado em Ain, que estava caindo no chão. Não, você não quer. Tatsumaki. O tornado de vento de Sasaki foi dominado por um tornado de vento flamejante que saiu de Zoro. Ai rapidamente impediu-se de cair no chão e deu a Zoro um aceno de apreciação, que o espadachim retribuiu. Sasaki estalou a língua e estava prestes a correr em direção a Zoro quando de repente uma figura colidiu com ele, quase o jogando no chão. Mas Sasaki rapidamente consertou seu voo e ficou um pouco irritado porque alguém o pegou desprevenido. Desculpe, Sasaki-senpai. Disse uma figura que veio em sua direção pelo ar. Ele tinha cabelos azuis e roupas casuais. Ele era um pouco alto, de constituição esbelta, uma grande tatuagem azul em forma de mão no peito exposto. Ele também pairava no ar com Sasaki, mas não era voo. Era uma certa técnica usada pelos fuzileiros navais. O homem acenou preguiçosamente com a mão. Eu não sabia que meu chute iria mandá-lo tão longe desta vez. Ainda estou me acostumando com os poderes da minha fruta. Sasaki tinha uma marca ao ver a figura, mas suspirou. Tenha cuidado da próxima vez. Ele grunhiu antes de olhar para quem ou que colidiu com ele há pouco. Era o corpo ferido de Shuzo, que parecia um pouco maltratado. Shuzo, você está bem? Ain perguntou, correndo rapidamente para o lado de seu companheiro, enquanto Zoro ficava de olho nos 2 inimigos caso eles atacassem. Zoro pode não ter confiado muito nos fuzileiros navais, mas com piratas tão poderosos, perder até mesmo um único aliado poderia mudar a batalha a favor do outro lado. Sim, aquele bastardo em alta velocidade acabou de me derrubar, disse Suzu levantando-se, enquanto limpava o sangue do rosto. Mesmo que ele não parecesse nada bem, ele ainda podia lutar. Ain assentiu e olhou para o inimigo. Diga, Sasaki-senpai, vamos nos unir e acabar com esses idiotas, certo? Sasaki olhou para o homem de cabelo azul, seu nome era Slender Swift, um dos supernovatos de alguns anos atrás, seus pés mais notáveis eram sua formação. Ele era um dos aliados oficiais dos Piratas da Besta. Sasaki ficou surpreso que esse homem veio até aqui, sua força era quase comparável à dele. Sendo um ex-agente do PC parecia que Jack-sama não fez nada enquanto pretendia resgatá-los. Bem, um dos Tobiropo morreu por causa dos fuzileiros navais. Vamos cuidar deles e nos juntar ao Jack-sama. Não podemos perder mais tempo aqui, disse Sasaki. Então vou levar o rosto bonito do fuzileiro naval para lá. Há algumas coisas que gosto de levar devagar, se é que você me entende. Ele balançou as sobrancelhas para Sasaki, dando-lhe um sorriso pervertido. A Zoan bufou antes de rir sombriamente, ele olhou para a figura de Ain, e com o quão esfarrapadas suas roupas estavam, ele poderia adivinhar de onde Swift estava vindo. Claro, você pode fazer a primeira rodada. Ambos de repente sentiram uma onda de calor atrás deles.
A observação deles aqui chegou tarde demais para avisá-los. Não, você não quer. E os dois foram chutados em duas direções diferentes por ninguém menos que Sanji, muito irritado. Com seus sentidos aprimorados, ele captou o que os dois estavam dizendo e não gostou nem um pouco. Sasaki e Swift foram baleados em duas direções diferentes, enterrados nos escombros. O que? Sasaki saiu dos escombros olhando para Sanji com uma expressão de surpresa. Como ele saltou sobre ele com seu haki de observação. Ele sabia que o loiro não deveria ser tão forte. O que há com essa velocidade? Swift gritou do outro lado, desaparecendo do local onde caiu anteriormente e chutou em direção ao loiro chapéu de palha. Sanji rebateu o chute com sua própria perna em chamas, criando uma onda de choque. Ho ho ho, você realmente consegue acompanhar o primeiro estágio da minha velocidade. E vamos testar isso. Com isso, os dois começaram a atacar um ao outro. Zoro olhou para a situação e rapidamente ligou para Ari e Shuzo. Ei, vocês pegam o peixe acima do peso. Nós levamos o desgraçado pervertido. Parece que nosso cozinheiro tem alguns problemas pessoais com ele, então vou dar apoio a ele. Mesmo que Sanji conseguisse manter a velocidade, ele estava ficando sobrecarregado. E isso já dizia alguma coisa, Zoro raramente encontrava o chefe tão chateado. Sozinho, Sanji não conseguiria vencê-lo, mas juntos eles tinham uma chance. Ain queria ficar de olho em Zoro, mas assentiu. Ambos não se sentiam confortáveis lutando lado a lado, e Sasaki também não era alguém que ela pudesse enfrentar sozinha. Anteriormente, X-Drake teve que dar tudo de si para lutar contra ele, e ele mal venceu. Então ela olhou para Shuzo e acenou com a cabeça. Shuzo entendeu a mensagem e olhou para Zoro. Cuidado com aquele desgraçado, se minha informação não estiver errada, ele era um ex-agente do CP. Zoro acenou com a cabeça, alguma habilidade que você conhece. Talvez ele conheça todos os Rokushiki, ou pelo menos parte deles, se é que você me entende, disse Shuzo. Ele já tinha visto os piratas do chapéu de palha usando as 6 técnicas marítimas, então não explicou mais. Sua fruta do diabo está relacionada à velocidade, e ele pode usar o armamento em Mimitar aqui. Não acho que ele tenha o observation aqui, mas tome cuidado, ele é muito rápido. Zoro sorriu, enquanto segurava suas 3 espadas. Não se preocupe, a velocidade não deve ser um problema para o nosso chefe. Apenas limpe o campo de batalha, para que nós dois possamos soltar nossas chamas. Shuzo não entendeu o que Zoro quis dizer, mas acenou com a cabeça, enquanto saltava em direção a Sasaki. Ain já havia corrido em direção ao usuário Ancien Zoan, e com os dois, eles começaram a empurrar o usuário Triceratops Zoan para o outro lado do campo de batalha. Zoro respirou fundo quando chamas começaram a sair de Nozarashi, envolvendo seu corpo em direção a Yubashiri e Sandai Kitetsu. Ele abriu os olhos e pulou em direção à luta entre Sanji e Swift usando o Gepo. Capítulo 209. Engrenagem quarta. Luffy mordeu seu braço, soprando ar nele enquanto o vapor começava a sair de seu corpo, cobrindo totalmente sua forma. Ele já havia colocado seu Naginata nas costas antes de passar pela transformação. Tanto Sinbad quanto Jack olharam para Luffy, enquanto o vapor se dissipava. As proporções de Luffy tornaram-se distorcidas, e seu corpo tornou-se muito maior em tamanho, quase ficando com metade do tamanho de Jack, medindo 4,5 metros com braços, parte superior do tronco e pernas revestidos com Red Armamento em Mimentaraki. Mas ao mesmo tempo, suas pernas não eram proporcionais ao resto do corpo, então ele era incapaz de ficar de pé naquele momento, saltando como um balão inflado. TFT. Ha 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 ha. Jaha. Tanto Jack quanto Sinbad tiveram a mesma reação ao ver a transformação de Luffy. Luffy, por outro lado, lutou contra a vontade de fazer uma careta para os dois. É por isso que não gosto de usar este formulário. Mas ainda não terminei. Luffy prendeu a respiração quando começou a apertar seus músculos, ossos e tudo mais com o uso do Life Return. A pressão do vento preso dentro de seu corpo junto com a explosão começou a fazer seu corpo encolher. Seu sangue e sua frequência cardíaca aceleraram a uma taxa desumana. Finalmente, Luffy parou de encolher quando seu tamanho voltou para 2,7 metros, mas ao contrário de seu tamanho anterior, seu cabelo cresceu. Com mais cabelo, dava-lhe a aparência de ter uma juba preta em volta do pescoço. Seu armamento em Mimentaraki vermelho que cobria seu corpo em padrões ondulados, semelhante a uma Akuma no Mi, e as bordas escuras ao redor dos olhos marcavam-no como sendo Gear Force. Mas este era o seu novo e melhorado Gear Force. Equipamento quarto, Homem-Leão. Luffy disse enquanto seu cabelo estava longo e selvagem ao vento. Esta era sua própria versão do Gear Force, embora parecesse semelhante ao Gear Force, Snake Man. As semelhanças terminaram aí. Luffy meio agachado, Gomu Gomu não. Jarralharra, você voltou ao tamanho normal, isso era para impressionar. Antes que Jack pudesse terminar, Luffy estava sobre ele, e seu punho acertou seu rosto antes que ele pudesse se mover. Mas Luffy não terminou. Léo Rokuogan. De repente, uma pressão devastadora saiu da mão de Luffy que ainda estava ligada ao rosto de Jack. Uma corrente de pressão do vento foi liberada internamente bem no rosto de Jack, e seu corpo foi jogado fora como um míssil de um canto a outro da praça. Até Sinbad ficou com os olhos arregalados em estado de choque. Aquela velocidade, ele nem percebeu ele se movendo. Mas só de olhar para Luffy, ele sabia que o chapéu de palha não conseguiria aguentar por muito tempo. Quanto tempo você consegue durar nessa forma? Luffy olhou para ele, não o suficiente. Comece a atacar, vou criar uma distração para você. Sinbad acenou com a cabeça rapidamente, elevando-se para o céu enquanto começava a coletar energia gelada do ar.
especificamente perto das palmas das mãos. Jack, por outro lado, ficou chocado ao tossir 4 dentes e um pouco de sangue da boca. Aquilo não era o armamento avançado, e ainda assim ele ficou surpreso, mas sim o dano que sofreu. Era como se alguém tivesse detonado uma bomba em seu rosto. Mas essa surpresa rapidamente se transformou em raiva, seu filho da puta. Luffy estava sobre ele mais uma vez, desta vez com o punho direito retido, que era do tamanho de um punho gigante. Gomu Gomu no King Kong Gun. Jack teve que cruzar os braços enquanto Luffy pressionava o ataque de cima, o punho gigante pousando em Jack. Mas ao invés de Luffy recuar após o ataque, ele pressionou enquanto a mão de borracha enrolada em ambos os lados enviava ondas de choque em direção a Jack, pressionando o usuário mamute no chão ainda mais. Jack tossiu sangue quando foi jogado no chão, fazendo um buraco no chão com vários metros de profundidade. Luffy não ficou parado, ele pulou no ar com Gepo, alto o suficiente para que a maioria das pessoas ao seu redor pudessem ver, e estendeu o dedo indicador da mão direita como se fosse uma pistola, enquanto seu braço esquerdo o apoiava. Faíscas pretas e vermelhas começaram a se reunir na ponta do dedo, enquanto uma bola de energia azul começava a se formar. Os braços de Luffy tremiam devido à energia que ele tentava manter. Essa foi a sua versão de levar Shiga e Rokuoga ao extremo. Devido ao poder repentino na ponta do dedo, seu dedo começou a recuar sozinho, mas Luffy segurou. Um pouco mais. Ele desejou e inconscientemente usou um pouco do Haki do Conquistador, criando mais faíscas de luz vermelha em seu dedo. Léo Arma. Ele anunciou, enquanto um feixe de energia concentrado muito pequeno, mas poderoso, disparou de seu dedo enquanto sua própria figura era tirada a vários metros do céu. O ataque caiu dentro do buraco onde Jack estava. Por algum tempo nada aconteceu, antes que uma poderosa explosão ocorresse criando um pilar de energia azul translúcido que subiu para o céu, com vapor cobrindo toda a área. Os piratas e fuzileiros navais, aqueles que estavam na área, foram jogados fora devido à força do ataque, pois toda a ilha tremeu como se um terremoto estivesse acontecendo. Isso durou um tempo, antes que tudo se acalmasse. Agora todos podiam ver o enorme buraco que o ataque de Luffy criou na ilha. Era uma trincheira profunda, não dava para ver nem o fundo. Monstro, um dos piratas disse, jogando sua arma e fugindo da praça. E assim como ele, muitos dos piratas também jogaram fora suas armas, fugindo da praça, pois ficar aqui durante a batalha entre monstros não era mais uma opção. Ninguém poderia viver depois disso, mas Luffy sabia disso. Um rugido profundo saiu do buraco na praça, sacudindo a terra, quando algo saltou do buraco, todo o seu corpo coberto por um corpo inteiro de armamento Haki preto. O Haki foi embora, cobrindo apenas os braços agora, enquanto Jack, o seco, estava em sua forma meio Zoan. Ele parecia animalesco com pelo de mamute cobrindo seu corpo e a parte frontal de sua cabeça tinha uma tromba, enquanto sua mandíbula ainda estava coberta por uma placa de metal. Ele era ainda mais alto devido a isso, e ainda assim era rápido. Com um salto ele alcançou onde Luffy estava e deu um soco no chapéu de palha com uma raiva louca. Hagra. Sim. Luffy rebateu com seu próprio soco de cima, um sorriso louco no rosto enquanto os dois piratas continuavam o confronto, sem serem capazes de se afastar por alguns segundos. Faíscas de eletricidade negra do conflito armamentista, mas desta vez as coisas foram diferentes. Luffy estava com os olhos ligeiramente arregalados quando algumas rachaduras começaram a se formar em torno de seu punho, e Jack rugiu, acertando Luffy direto em seu peito, do céu em direção ao chão. Luffy não pôde fazer nada enquanto seu corpo foi jogado no chão, pulando algumas vezes com a graça de uma boneca de pano e finalmente parando ao bater em alguns prédios quebrados. O ar foi arrancado dele e seu peito doeu de dor, mas não foi o pior de seus ferimentos. Luffy olhou para o lado e pôde ver seu braço direito ficar roxo devido ao ferimento. Nenhum Haki vermelho estava lá, e também estava murcho, mostrando músculos mínimos e deixando-o apenas com uma mão ossuda. Luffy queria sair de seu estado Gear 4 para que pudesse se recuperar, mas quando olhou com Observation Haki, ele pôde ver que Simba não estava pronto. Ele teve que aguentar um pouco mais. Capítulo 210. Marineford. O almirante da frota Sengoku ficou estressado hoje. Uma de suas bases, a base G3, foi atacada pelos piratas bestas e seus aliados. Toda a comunicação após o ataque inicial foi cortada, e isso estava fora da base. Parecia que Jack, o seco, pegou uma boa quantidade de homens e reuniu os piratas turbulentos em torno das águas do paraíso para atacar a base do G3. Seu principal objetivo era libertar os prisioneiros capturados pelo vice-almirante Sinbad, mas esse não era o problema. Tem certeza dos relatórios, Sengoku? Garp perguntou, sua expressão sombria. Não há ninguém que possa apoiar aquele pirralho de cabelo roxo? Além dos dois, Bogard, Kuzan e Zephyr também estavam presentes na sala, mas eles permaneceram em silêncio com expressões sombrias. Sengoku balançou a cabeça. Tentei entrar em contato com o vice-almirante Vergo, mas parece que ele também estava ocupado em seu fronte. Alguns piratas estão mantendo-o ocupado para não ir em direção à base do G3. Certamente podemos fazer alguma coisa? Caramba! Sengoku bateu com o punho na mesa. Você realmente acha que eu não tentei? Ele olhou para seu velho amigo, mas os dois sabiam que a raiva que ele sentia era por não poder fazer nada. Se fosse qualquer outro grupo Yonkou atacando, poderia ter sido diferente, diabos, poderíamos até ter negociado termos com eles. Mas os piratas da besta são um bando selvagem. Quem sabe quanta destruição eles causaram. Já se passaram algumas horas, nenhum navio de evacuação chegou a nenhuma ilha próxima. E enviar mais tropas seria apenas suicídio, além do Vergo que está ocupado. Não há fuzileiros navais fortes naquela parte da Grand Line. Sengoku disse. Zephyr suspirou, vendo que tanto Sengoku quanto Garp olhavam para ele com um pouco de pena. Ei, não se preocupe, Zé. Tenho certeza que aquele pirralho pode cuidar de si mesmo. Um comandante Yonkou não deve ser um problema para ele. Garp disse, tentando animar seu colega e amigo.
X-Drake também está lá, então eles devem ficar bem. Zephyr não disse nada. Mas todos na sala sabiam que Garp estava blefando. Jack era o terceiro homem mais forte de Kaido. Seriam necessários pelo menos 3 fuzileiros navais de nível vice-almirante para deter esse tipo de monstro. Mas todos queriam estar alegres nessa situação ruim. E embora Sinbad fosse mais forte do que um vice-almirante normal e X-Drake pudesse ser considerado no nível de vice-almirante, eles não seriam suficientes para Jack. E isso sem mencionar os outros que vieram com os piratas das feras em busca de apoio. De repente a porta da sala se abriu e o vice-almirante Câncer entrou. Sengoku-san, um navio de evacuação chegou com sucesso a Alabasta. Isso foi uma ótima notícia. Mas Câncer não terminou. Também conseguimos entrar em contato com a base do G3. Todos os olhos se voltaram para o jovem vice-almirante quando ele entrou com um Dendemushi aberto. Havia uma chamada ativa em andamento. Sengoku franziu a testa quando o caracol do transponder foi colocado sobre a mesa. Quem é esse? Ele perguntou a Câncer. O vice-almirante olhou para o caracol do transponder e depois voltou para Sengoku. É um macaco, senhor. Com Luffy. Você deveria ter me usado. Seu Naginata sem nome gritou, ainda amarrado às costas, enquanto Luffy estava ofegante do último ataque. Seu braço direito ainda uma bagunça. Eu teria sido capaz de cortá-lo. Aquilo foi estúpido. Calha a boca. Fiquei preso no momento, disse Luffy, com um traço de sorriso ainda em seu rosto. Ele pode ter machucado o braço, mas aquele choque lhe deu uma boa compreensão da diferença entre seu próprio nível de Haki e o de Jack. Ele estava alcançando o usuário gigantesco com o poder bruto do armamento Haki. Logo ele teve certeza de que atenderia aos requisitos. Além disso, seu objetivo não era vencer Jack aqui. Se fosse esse o caso, ele poderia ter trazido o Spark e o Usopp para a luta e feito isso de volta. Mesmo sem Sabó, ele poderia ter eliminado um comandante Yonko, pois nem tudo era uma questão de força. Mas Luffy agora queria entender melhor seu armamento Haki. E embora o treinamento com Sabó tenha melhorado seu uso de Haki em quilômetros, agora sendo capaz de segurar seu armamento por muito mais tempo, ele ainda precisava obter a força bruta que veio com as batalhas de quase morte. Foi um risco calculado, mas valeu a pena no longo prazo. Além disso, a razão pela qual ele estava brigando com Sinbad era porque ele era uma das principais figuras da marinha e seria bom criar um relacionamento pessoal com ele. Estabelecer relações amigáveis com ele faria bem no futuro. A reflexão de Luffy foi interrompida, e a luta estava longe de terminar quando Luffy viu a figura de Jack descendo do céu. Desta vez, ele escolheu a opção inteligente e saiu correndo do lugar. A figura de Jack pousou no chão, criando uma cratera gigante antes que ele tivesse que levantar um de seus braços, revestido com armamento, e impedindo que o Naginata de Luffy alcançasse seu corpo. Com o outro braço, ele passou a lâmina do Chotel em direção a Luffy. Luffy contra-atacou a lâmina com os pés, e outro relâmpago negro ocorreu. Ambos os competidores pareciam iguais em força, embora Jack fosse muito maior que Luffy. Luffy e Jack recuaram um pouco antes de colidirem novamente com as mãos e os pés. Socos, golpes, socos, chutes, jogando tudo um no outro. Seus movimentos eram um borrão a olho nu enquanto ambos se atacavam. Ambos os oponentes não se esquivaram do ataque um do outro enquanto Jack rebateu com sua durabilidade, e Luffy rebateu com seu estranho corpo de borracha aprimorado com seu Haki vermelho. A luta continuou enquanto ventos e ondas de choque começaram a ser gerados a partir de cada um de seus golpes. Eu vou te matar, chapéu de palha. Jack gritou de raiva enquanto acelerava seu ataque. Esse é novo. Luffy sorriu enquanto rebatia cada golpe. Além disso, aumentando sua velocidade, tente algo melhor da próxima vez. Xixi. Ambos os oponentes não eram iguais, Jack era claramente mais forte, e ainda assim Luffy estava chegando perto do seu nível a cada golpe. E mesmo que Luffy estivesse claramente perdendo, seu sorriso estava ficando cada vez mais amplo. E de repente os olhos de Luffy brilharam quando ele finalmente atingiu o requisito. Início do flashback. Luffy deu um soco em um tronco de madeira, com o punho coberto de armamento em Mementaraki, parando a alguns centímetros do tronco. E ainda assim o resultado desejado nunca aconteceu. O chapéu de palha resmungou internamente antes de retomar seu treinamento no Going Merry. Ainda não consigo acreditar que você já está tentando optar pelo armamento avançado aqui, disse Sabó, encostado na parede enquanto olhava para seu irmão. Luffy sorriu bem, eu pretendo me tornar o mais forte do mundo. Seu controle sobre o armamento já é bom. Acho que o que está faltando é poder bruto. Acho que melhorar isso é a chave para obter o Haki de armamento avançado. Sabó disse. Luffy sabia do que Sabó estava falando. Seu irmão havia lhe mostrado o armamento avançado aqui, mas não era aquele que Luffy estava procurando. O que Sabó mostrou a ele foi projetar seu armamento para fora em missão. Mas o que Luffy estava tentando ensinar a si mesmo era ainda mais avançado. Ele estava tentando aprender destruição interna. Quando Luffy perguntou a Sabó, o menino ficou pasmo porque Luffy sabia disso. Embora a emissão não fosse exatamente comum com o armamento em Mementaraki, a destruição interna era ainda mais rara. Sabó poderia usá-lo, sim, mas não era muito bom em ensiná-lo. Seu punho de dragão foi baseado nessa técnica. O Haki de armamento avançado era raro. Esta foi uma das razões pelas quais ele ocupou a segunda posição na Reverendo Exército. Entendi sua teoria, mas... é só que... acho que estou tão perto, mas simplesmente não consigo entender. Luffy reclamou. Agora ele não era de reclamar do treinamento, pois acreditava no trabalho duro, mas mesmo assim, a progressão era super lenta. E se você pode fazer destruição interna com seu Haki, então eu também não vou ficar para trás. É por isso que estou treinando. Sabó riu. Bem, pelo menos você está motivado. Acho que o que você precisa é de um ponto de gatilho. Algo que traga a necessidade do seu corpo usar aquele Haki. Lembre-se, aqui está conectado tanto à sua força quanto à sua vontade. Já é complicado. Então acho que seria melhor ir com calma. Então, o que devo fazer? Me lançar em uma batalha mortal.
Duvido que haja alguém na primeira metade da Grand Line que possa me desafiar, Luffy disse, e ele também não estava se gabando. Sem adversários mais fortes, a vida parecia estagnar para ele. E as coisas ficam muito mais chatas se isso acontecer. Sabó só conseguiu balançar a cabeça, você e seu desejo de batalha. Mas quem sabe o perigo está em toda parte na Grand Line, só porque este lugar é chamado de paraíso. Não se deixe enganar. Tenho certeza que você encontrará o seu ponto de gatilho, irmãozinho. Com isso ele bagunçou o cabelo de Luffy, que o usuário na ginata deu um tapa, fazendo Sabó rir. E claro, o chapéu de palha mostrou a língua antes de retomar o treinamento. Fim do flashback. Sabó estava certo. Ele encontrou seu ponto de gatilho. E ele finalmente foi capaz de despertar seu Haki de armamento avançado. E Luffy sorriu, não era só emissão também. Capítulo 211. Jack, vendo a melhora na habilidade de seu oponente, ficou surpreso e sabia que tinha que fazer algo ou então poderia ser dominado. Então, Jack aproveitou a única chance para deixar o Naginata de Luffy apunhalar o lado direito de seu peito, ignorando a dor e usou a outra mão para agarrar o braço bom de Luffy, enquanto sua tromba enrolava em seu corpo. O que? Luffy lutou para se mover, mas ficou preso. Você está morto agora, Jack disse e com a mão livre, ele passou a lâmina do Chotel com a intenção de derrubar Luffy. Mas quando a lâmina chegou perto do pescoço exposto de Luffy, as coisas desaceleraram para Luffy. Havia várias maneiras de evitar ser atingido, ele poderia simplesmente puxar o pescoço para baixo. Mas onde estava a diversão nisso? Luffy disse quando de repente seu braço quebrado se transformou em uma mão gigante, parando o ataque de Jack e surpreendendo no processo. Luffy aproveitou a oportunidade, desferindo um golpe direto no peito de Jack. Destruição interna Leo Rokuogan. Desta vez, seu ataque também foi apoiado por seu armamento avançado. Pétalas parecidas com Sakura saíram da mão de Luffy e envolveram seu braço inflado. Uma pressão devastadora saiu da mão de Luffy que acabará de atingir a figura de Jack, causando tanto dano interno quanto externo. Luffy pôde ouvir várias costelas de Jack quebrando quando seu corpo foi jogado fora como um míssil. Sangue saiu de sua boca e sua tromba foi arrancada de seu rosto, enquanto ele voava em direção a Sinbad, que agora terminou sua técnica. Estagnação. Sinbad disse ao aparecer logo atrás das costas de Jack, colocando as mãos nas costas enquanto um símbolo de gelo branco aparecia em suas costas. Jack não estava em condições de contra-atacar, então Sinbad continuou com sua técnica. Uma forma completa de símbolos de gelo branco apareceu nas costas do usuário Ancien Zoan. Quando Jack recobrou o juízo, ele conteve a dor e se moveu, mas ficou surpreso ao sentir que sua velocidade foi reduzida pela metade. Ainda assim, ele foi capaz de fazer Sinbad recuar para longe de suas costas. Você? Ele olhou para o fuzileiro naval, e até mesmo seus pensamentos começaram a ficar confusos. O que você fez comigo? Sua forma meio Zoan começou a desaparecer quando seus poderes de fruta do diabo foram completamente anulados. Ele ainda tinha força, mas não conseguia usar sua fruta, significando que a lesão no peito também não estava se recuperando. Ainda bem que sua tromba não era uma parte real de seu corpo, ainda assim a dor era bastante forte. Nivelando o campo de jogo, disse Sinbad enquanto a armadura em torno de seu corpo começava a brilhar e a desaparecer. Saindo de Sinbad com suas roupas normais de marinha, com o casaco da justiça nas costas. Luffy veio para o seu lado, vapor saindo de seu corpo enquanto ele retornava à sua forma básica. Seu braço direito parecia pior agora por causa do último ataque. Era roxo escuro e tinha múltiplas fraturas, mas agora que ele poderia usar o retorno de vida, ele estava se recuperando. Luffy também colocou algumas barras de proteína para obter as calorias necessárias. Então esse é o seu pequeno truque de festa, hein, xixixi? Ei, quer se juntar à minha equipe? Sinbad riu. Ou você é louco ou estúpido. Mas ver você lutar contra aquela fera de frente. Posso dizer com segurança que você é um homem louco. Ele então estalou os nós dos dedos. Mas quando considero que você é seu neto, não espero nada menos. Vamos vencê-lo à moda antiga. Luffy sorriu, afrouxando a mão esquerda, Brita, em... Bem, vovô me ensinou algo sobre como usar minhas mãos. Bem, deixe-me dar o golpe final. Terei que pegar o braço dele pelo que ele fez. Você conhece o braço por braço. Mas vou rasgar um novo para ele. É olho por olho, mas entendi o que você quer dizer. Sinbad riu sombriamente, enquanto Luffy e ele começavam a caminhar em direção ao pirata besta. Isso se ele sobreviver a um buraco no estômago pelo que fez ao meu camarada. Você não sabe o quanto eu tive que me conter para não esmurrar o cara. Além disso, obrigado por amolecê-lo. Xixixi, vai ser divertido estar perto de você, Cine. Para você é o vice-almirante Sinbad, chapéu de palha. Tudo que você disser, Cine. Jack grunhiu. Por causa do último ataque de Luffy ele não estava com a lâmina do Chotel, mas isso não importava. Seu rosto também estava muito deformado, felizmente sua tromba era apenas parte de sua transformação Zoan, então mesmo que doesse pra caramba, ele não perdeu nenhum membro nem o nariz. Mas agora que seu Zoan se foi, sua recuperação passiva estava em espera. E isso não era tudo, sua resistência também foi reduzida pela metade. Mas Jack era um homem-peixe poderoso. Ele ainda estava com as mãos, com os dois braços cobertos por aqui, ele atacou o neto de Garp the Fish e o filho de Black Arm Zephyr. A luta estava longe de terminar. Capítulo 212. O corpo de Sanji atingiu o chão com um baque forte, mas o cozinheiro não ficou no chão. Ele se levantou e limpou o sangue da boca antes de olhar para o oponente. Slender Swift estava olhando divertidamente para ele do ar. O ex-agente do PC também parecia muito bom em usar o Gepo. Apoiando-se com o joelho, Sanji se levantou enquanto corria pelo ar, usando o Gepo e Soru ao mesmo tempo, encontrando Swift bem no meio enquanto ambos chutavam um contra o outro, criando um estrondo sônico de fogo e faíscas. Enquanto o chute de Sanji foi apoiado nas chamas de Diablo e Jambé, o chute de Swift foi pura velocidade que continha arcos azuis de eletricidade.
Diable Jambé. Chute rápido. Ambos os chutes se encontraram no ar ao mesmo tempo, criando uma grande explosão de velocidade e chamas. Mas eles não pararam, pois os dois rapidamente se chutaram um contra o outro e a cada chute que contra-atacavam, uma pequena explosão acontecia no ar. A velocidade deles estava se tornando tão rápida que suas figuras começaram a desaparecer e aparecer aleatoriamente no ar. Enquanto Swift ficava cada vez mais rápido conforme a luta avançava, com grande velocidade usando a ajuda de Geppo e Soru ao mesmo tempo, Sanji mal conseguia acompanhar. Além de Luffy, apenas Sanji sabia como usar Geppo e Soru em combinação, já que normalmente usar Soru no ar era incrivelmente difícil de fazer. E ainda assim a velocidade de Swift era demais para ele. Você é muito bom em usar Geppo e Soru, mas está ficando mais lento. Sarraaha. Swift riu, esquivando-se de um chute de Sanji e acertando um Shigan direto no coração do cozinheiro. Mas no último segundo Sanji conseguiu evitar ser atingido. Ainda assim, o vento gerado pela pistola de dedo de Swift arrancou uma parte de seu traje. Embora Sanji tivesse seu exoesqueleto, os ataques de Swift ainda eram capazes de penetrar em sua pele, e é por isso que ele estava tentando ativamente evitar ser atingido. Sanji se recostou e passou a perna para frente, Red Tempesten. As chamas de Diable Jambé se misturaram com seu Tempesten Kick enquanto Swift foi forçado a pular para trás, evitando o ataque. Mas essa era a intenção de Sanji em primeiro lugar, e aqui Onigiri. Um grosso pilar de chamas avançou em direção a ambos, pegando Swift e Sanji nele. Swift rapidamente usou sua velocidade para sair, com dano mínimo, enquanto Sanji permaneceu. Suas roupas foram feitas para suportar a maioria das chamas, e as chamas na verdade não o machucaram, na verdade, elas o fortaleceram. Essa foi a única razão pela qual Sanji foi capaz de acompanhar Swift. Mas mesmo assim Sanji estava perto de atingir suas limitações. Sarraaha. Faz anos que não me divirto tanto assim. Swift exclamou de alegria, enquanto bloqueava as 3 lâminas de Zoro com a sola dos pés. Recuando quando a figura de Zoro explodiu em chamas. Lutar com vocês dois é complicado e divertido. Sarraaha. Zoro seguiu em frente, desferindo vários ataques com suas 3 espadas, mas Swift os evitou ou os bloqueou. E toda vez que Swift quisesse machucar Zoro, Sanji estaria lá para bloqueá-lo. Isto já vem acontecendo há algum tempo, mas ambos os lados estavam em um impasse, por assim dizer. Mas isso não é tudo. Swift parecia estar se contendo também, e isso frustrou tanto Zoro quanto Sanji. Parece que ele estava brincando com eles, os dois, e eles odiaram. Cortes, chutes e facadas foram evitados rapidamente pelo usuário de Akuma no Mi baseado em velocidade. Vocês estão ficando lentos. Toru Nagashi. De repente, Zoro avançou de perto, inclinando-se em direção ao oponente, usando 2 de suas espadas para bloquear os ataques do oponente, enquanto girava seu corpo e eventualmente cortava o estômago do oponente com a 3ª espada. Gá, você me cortou. Zoro sorriu, mas logo vacilou quando o rosto de Swift surgiu com um sorriso divertido. Brincadeira. 10 chutes uivantes. E o usuário da espada pode ter danificado Swift, mas o usuário da velocidade aproveitou a oportunidade para chutar Zoro no estômago, seu corpo se levantando um pouco com a força antes de desferir vários chutes em seu corpo, que Zoro não conseguiu bloquear, enviando os 3 usuários da espada do céu em direção ao chão. Sanji rapidamente teve que ficar atrás de Zoro e detê-lo antes que ele caísse no chão e se machucasse ainda mais. Sarraaha. Esse último realmente doeu. Ele riu enquanto a ferida em seu peito se curava em um ritmo visível. Sanji notou que embora Swift fosse rápido e conhecesse algumas das técnicas do Rokushiki, sendo um ex-agente do PC, ele realmente tinha uma defesa ruim. Claro que Swift tinha armamento em Mementaraki, mas ele não tinha Observation aqui. Se o fizesse então como Luffy e Sabó, ele teria revestido a área com armamento antes que o ataque pudesse atingi-lo. Mas mesmo sem o Observation aqui, a velocidade de reação de Swift foi rápida. Felizmente sua defesa era fraca. Eles conseguiram acertar alguns golpes nele antes, mas cada vez ele se recuperava. Mas Sanji e Zoro não recuaram. A maioria dos usuários de Akuma no Mi tinha um limite de resistência, por isso estavam jogando um jogo longo e apostando na falta de defesa de Swift. Nenhuma vez o cozinheiro o viu usar Tekai ou qualquer outro meio de defesa, e ele também parecia não ser tão durável, mas o problema era sua velocidade de recuperação. Sanji tinha um pequeno fator de recuperação passiva diferente de outros humanos, mas não era nada digno de nota, não como seus outros irmãos cujo fator de recuperação passiva poderia consertar ossos e feridas profundas em minutos. Então ele teve que ter cuidado. E Swift, por outro lado, também tinha algum tipo de fator de recuperação passiva, mas Sanji suspeitava que tinha algo a ver com sua fruta do diabo, talvez acelerando o processo de cura do seu próprio corpo. Mesmo que Swift não tenha dito abertamente o nome de sua fruta do diabo, Sanji sabia o que era. Sokudo no Mi, velocidade fruta, uma fruta do diabo baseada no atributo de pura velocidade, tornando-o essencialmente um humano rápido. Sanji leu a enciclopédia de frutas do diabo depois que Luffy o encorajou a procurar uma fruta que pudesse ser adequada à sua habilidade. Não foi apenas Sanji, quase todos na tripulação, exceto alguns outros que tinham 1 ou 2 frutas em sua lista de desejos, por assim dizer. E Sanji selecionou algumas que poderiam torná-lo forte, e essa fruta era uma delas. Sanji era o mais fraco entre seus irmãos, mas mesmo assim queria se vingar de sua suposta família. E para isso ele precisava de força, e uma fruta do diabo poderia ajudar com isso.
Swift não parecia bom em usar suas frutas, não era tão criativo, nada parecido com as ideias malucas que Luffy deixou escapar. Sanji às vezes tinha que valorizar seu capitão. De onde ele tirou esse tipo de ideia? Tornando-se intangível através da velocidade e da vibração, criando clones de velocidade para enganar os inimigos. Algumas das ideias pareciam saídas da ficção. Mas, novamente, Luffy transformou sua fruta de borracha em algo incrível com sua criatividade. Uma enorme explosão ecoou na praça, criando um grande pilar de energia azul saindo do centro. Isso fez com que ambas as partes parassem a batalha e olhassem para ela. O chão tremeu abaixo deles e a corrente de ar também avançava na direção deles. Uau! O que foi isso? Swift perguntou, um pouco emocionado. Alguém fez a ilha inteira tremer. Zoro e Sanji sorriram e sabiam que era o capitão deles. Swift olhou para eles e sorriu. Eu deveria ir lá para uma boa briga, em vez de cuidar de vocês dois fracos. Eles não esperaram mais e atacaram novamente. Sanji com seu diabo jambé cobrindo as pernas, enquanto Zoro com suas 3 espadas cobertas de chamas. Capítulo 213. À medida que a luta avançava, Swift parecia ficar cada vez mais rápido. Parecia que ele estava resistindo cada vez menos e então, para contrariar sua velocidade, Sanji e Zoro estavam trabalhando juntos. O corpo de Sanji foi capaz de absorver o calor da área circundante e transformá-lo em sua própria energia para aumentar suas habilidades. Foi um impulso temporário, mas necessário para acompanhar o inimigo. E felizmente, tanto Sanji quanto Zoro tiveram lutas suficientes para saber como usar isso a seu favor. Então, quando Zoro estava atirando chamas, Sanji estava tentando absorvê-las em seu corpo para que pudesse ganhar velocidade. Zoro pode não ser tão rápido quanto Sanji ou Swift, mas seu tempo de reação foi muito rápido e com seus instintos de batalha afiados ele foi capaz de acompanhar. Por pouco. Mas Zoro não gostou nem um pouco, não queria ficar para trás de novo. Não quando ele sonhava em se tornar o espadachim mais forte. Inconscientemente sua determinação por força foi colocar fogo em sua espada por pura vontade. E isso não foi tudo por causa de Nozarashi. Suas chamas estavam ficando cada vez mais fortes com um tom verde. Swift novamente evitou alguns apuros, mas vendo que tudo se tornava mais difícil, o ex-agente do CP gritou. Vamos aumentar um pouco. Swift disse enquanto seu cabelo começava a se arrepiar com faíscas de eletricidade subindo por seu corpo, seu cabelo azul em pé e seus olhos brilhando com raios. Tanto Sanji quanto Zoro ficaram tensos ao ver o poder avassalador. Não era preciso ter Observation aqui para saber disso. Tente não morrer, ok? Swift sorriu enquanto sua figura desaparecia. Ele se moveu rápido, desferindo um soco na barriga de Sanji antes que ambos pudessem reagir. O soco foi coberto por aqui, fazendo o exoesqueleto de Sanji quebrar quando o ar foi tirado dele, seu corpo se curvando para dentro por causa do soco. Mas Swift não terminou quando agarrou sua nuca, dando-lhe uma joelhada no rosto, ouvindo o estalido satisfatório do nariz de Sanji quebrando. Ele iria prosseguir com outro ataque, mas a espada de Zoro chegou perigosamente perto de seu pescoço, então Swift foi obrigado a recuar. Swift se perguntou se Zoro tinha ficado mais rápido, mas rapidamente balançou a cabeça. Internamente, ele estava um pouco chateado por não ter conseguido acabar com o cozinheiro. Então, quando a figura de Zoro se aproximou, tentando acertá-lo com golpes selvagens, ele enviou um chute tempestuoso de curto alcance. Pegue isso! Zoro cruzou Sandai Kitetsu e Nozarashi para bloquear o ataque, mas sua figura ainda foi lançada voando em direção ao céu devido à poderosa lâmina de vento que carregava arcos de eletricidade. E Zoro também não teve tempo de recuperar o fôlego quando o Slender Swift apareceu bem ao seu lado, desferindo um soco revestido com seu Haki direto no fígado. Eca! Cuspe e saliva saíram de sua boca enquanto o corpo de Zoro se curvava com a força do soco. Ao contrário de Sanji, ele não tinha nenhum exoesqueleto, então o espadachim pôde sentir suas entranhas sendo rasgadas por causa do soco. Vamos acabar com isso, fraco! E Swift bateu com o outro punho direto no crânio de Zoro, também coberto de Haki. Zoro não teve tempo de reagir quando seu corpo caiu no chão, criando uma pequena cratera. Swift seguiu com uma perna estendida tentando pisar e esmagar a cabeça de Zoro, mas Sanji conseguiu a tempo de atacá-lo pela lateral, salvando o espadachim de cabelo verde. Tempestade vermelha. Um grande Tempesten Kick flamejante carregado com chamas quentes chegou até Swift. Mas o usuário de velocidade chutou o Tempesten Kick flamejante ao meio com seu próprio chute, aparecendo bem perto da cozinheira loira. Você parece chateado. Por que você não se acalma? Swift sorriu agarrando a perna de Sanji quando ele tentou atacar. Um arco azul de eletricidade passou pelo corpo de Swift enquanto ele dava um choque no cozinheiro, extinguindo o diabo e jambé no processo. A alha? Chocante. Certo. Swift jogou o corpo flácido de Sanji no ar enquanto ele levantava o punho, com o dedo indicador apontado, a ponta coberta com armamento em Mementaraki, tentando desferir o golpe final. Mas ele teve que sair correndo de lá enquanto um homem louco e furioso o atacava. O Shibari. Buneedus, Zoro atacou. Uau, uau, acalmem seus peitos, senhoras. Swift disse se esquivando de um golpe de espada de Zoro e entregando um Shiga no estômago exposto de Zoro, que o selvagem de 3 lâminas bloqueou com a lateral de sua espada. Zoro não parecia bem, mas teve que se esforçar. Contrariando o golpe de Swift, ele avançou com os ataques, deixando Sanji se recuperar um pouco. Ei, achei que fosse só minha imaginação, mas você ficou mais rápido. Swift disse enquanto dava um soco no rosto de Zoro, mas no processo, uma das espadas de Zoro foi capaz de apunhalar seu estômago. Isso não vai adiantar nada.
Sanji tentou aproveitar a distração de Swift, mesmo que seu corpo não estivesse respondendo bem por causa da eletricidade percorrendo seu sistema, mas seu chute também foi facilmente bloqueado por Swift. Viu, eu te disse. Ele sorriu enquanto chutava Zoro, a espada saindo de seu estômago, antes de acertar o punho no rosto de Sanji. Mas eu também não gosto de me machucar. Com um braço agarrando Sanji e o outro agarrando Zoro, a eletricidade percorreu os corpos de ambos enquanto ele os jogava no chão, criando duas crateras. Tanto Sanji quanto Zoro ficaram sem fôlego, mas eles tiveram poucas chances de se recuperar, já que Swift estava sobre eles novamente. Mas desta vez Swift não optou por Sanji. Vou cuidar do fraco primeiro. Zoro sentiu uma pontada de raiva por ser chamado de o mais fraco dos dois. Mas ele tinha coisas mais preocupantes para fazer, como evitar ser atingido pelo chute que ameaçava decapitá-lo. Ao contrário de antes de Sanji não voltar à luta imediatamente, parecia que o ataque elétrico causou bastante dano a ele. Mas pelo lado positivo, Swift também não parecia muito ansioso para matar Zoro. As lâminas encontraram os punhos, o aço encontrou a carne, e ainda assim Swift permaneceu ileso devido ao seu armamento aqui. Sahaha! Swift e Zoro colidiram um com o outro, criando pequenas explosões de faíscas e eletricidade. Ondas curtas que destruíram tudo ao redor. Mas a cada ataque Zoro era empurrado para trás. Capítulo 214. Swift girou no ar, seus pés cobertos com Ki e eletricidade azul enquanto executava um chute de machado, que Zoro teve que bloquear com 3 de suas espadas. Diga-me, pirata? Você tem alguém que você ama, uma garota linda talvez? O usuário da Akuma no Mi baseado em velocidade perguntou enquanto os dois estavam em uma luta pelo poder. Zoro sentiu seu rosto se contorcer entre os dentes cerrados enquanto ele empurrava para trás. Então você quer? Ele disse, com um sorriso pervertido. Ela é linda? Não conte. Eu vou descobrir quando eu for para a cama com ela depois que esta batalha acabar. Sahaha, eu vou me certificar de dar a ela um bom tempo também. Há poucas coisas que eu gosto de fazer devagar, se é que você me entende. Zoro sentiu a raiva fervendo dentro dele, a raiva que ele não sabia que tinha. E não foi só ele, Akaito Nozarashi, Sandai Kitetsu e Jubashiri. Todas as suas 3 espadas sentiam um ódio profundo pelo inimigo. Inconscientemente a briga ficou pessoal. Em sua raiva, os ataques de Zoro aceleraram, tornando-se selvagens, suas chamas ficando mais fortes, e ele pareceu dominar momentaneamente Swift, que parecia estar amando esse novo desespero. Eu realmente gosto quando consigo irritar meu oponente. Swift riu, mas você cometeu um erro. E então Swift de repente deu um soco no queixo de Zoro, fazendo largar sua terceira espada e o bashiri de sua boca. E então com as 2 mãos, ele agarrou os pulsos de Zoro, enviando choques de eletricidade acumulada para ele. Zoro gritou enquanto os volts de eletricidade passavam por ele, teria queimado qualquer outro homem. Mas Zoro estava acostumado com o calor, então nem mesmo a eletricidade poderia causar queimaduras graves nele. Mas o choque teve outros efeitos ao travar os músculos de Zoro. Swift puxou a mão direita lentamente, com um sorriso casual no rosto. Você baixou a guarda, ele disse, agora morra. Shigan. Zoro viu o ataque chegando, mas seus músculos se recusaram a se mover, ainda se recuperando do choque. Mover, caramba. Ele disse a si mesmo ao ver a mão de Swift começar a se aproximar de seu peito, bem onde estava seu coração. Você não é fraco. Você não vai perder aqui. Não para esse bastardo. Mova-se, droga. Inconscientemente, uma onda de vontade explodiu de seu corpo e através de pura força de vontade, ele deu um passo para o lado no último momento, fazendo com que o dedo de Swift apunhalasse nos pulmões de Zoro em vez de em seu coração. Sahaha. Você evitou o golpe crítico no último segundo. Mas, agora você está ferido. Esse golpe deveria ter arrancado um de seus pulmões. Swift aplaudiu enquanto ria, na glória da miséria de seu oponente. Zoro tossiu um pouco de sangue, mas diferentemente do que Swift esperava, ele tinha um sorriso sanguinário no rosto. Não, você só está preso. Tekai. Swift estava com os olhos arregalados, pois antes que pudesse puxar o dedo, ele ficou preso na facada. Para ter certeza de que ele não iria embora, Zoro agarrou seu braço Burza Zunder, Akaito Nozarashi. De repente chamas explodiram por todo o corpo de Zoro, e mesmo que Swift lutasse, ele não foi capaz de sair do alcance das chamas, nem de se defender delas. Ironicamente parecia que Swift não era rápido o suficiente para cobrir todo o seu corpo com armamento em Mementaraki. Zoro aproveitou a chance para deslizar sua lâmina em direção à mão de Swift, enquanto Sanji apareceu atrás dele desferindo um chute flamejante na nuca do usuário de velocidade. Mesmo que Swift estivesse sentindo muita dor por ter todo o seu corpo frito, ele tentou tirar o braço de Zoro. Movendo o braço em alta velocidade ele conseguiu sair, mas por focar apenas em Zoro, Sanji o derrubou. Swift sentiu seu crânio quebrar com o chute de Sanji quando sua figura flamejante foi mandada embora, colidindo com vários edifícios e passando por eles no processo. Zoro tossiu sangue e se ajoelhou segurando o peito, enquanto Sanji se movia para outro ataque em direção a Swift. O cozinheiro estava preocupado com seu companheiro de tripulação, sim, mas queria encerrar a batalha o mais rápido possível. Mas não foi tão fácil, pois no momento em que Sanji se aproximou de Swift, ele foi lançado voando com um chute no estômago, que enviou a figura de Sanji em direção ao céu. O cozinheiro ficou se perguntando o que havia acontecido antes de outro chute atingir sua espinha, mandando-o de volta ao chão. Sanji podia sentir que a maior parte do exoesqueleto e ossos de seu corpo estavam quebrados, a dor era inimaginável. Mesmo assim o cozinheiro lutou mesmo assim. Eu não vou morrer aqui. Não antes de me vingar. Eu vou matar todos vocês. Swift gritou de raiva, correndo em direção ao oponente mais próximo, que era Sanji. Sanji mal conseguia enxergar mais enquanto observava a figura louca de Swift correndo em sua direção a toda velocidade.
Parecia que Swift estava muito louco. A parte frontal de seu rosto e peito tinha várias queimaduras de terceiro grau que agora estavam cicatrizando. Ele também tinha uma boa mecha de cabelo faltando na parte de trás do crânio e a cabeça afundada, varrido enquanto assumia uma aparência preta metálica com a intenção de esmagá-lo. Sanji queria se mover e por algum motivo as coisas desaceleraram quando seus olhos começaram a ter um brilho vermelho. Mas o cozinheiro ainda não tinha notado. Sua mente pensava em como evitar o ataque, mas com a velocidade de Swift, isso não seria possível. Sua única esperança era atacar de frente e apostar nisso. Eu me recuso a morrer aqui. O cozinheiro pensou com os dentes cerrados enquanto cruzava os braços. Mas esse ataque nunca aconteceu e em vez disso, Sanji ouviu um ataque de bloqueio de aço. E o cozinheiro ficou chocado ao abrir os olhos e ver Zoro na sua frente, bloqueando o chute de Swift com suas 3 espadas. Mas não foi isso que o surpreendeu. Não foi. Você! Swift exclamou em estado de choque, com os olhos arregalados olhando para suas espadas. Uma de suas espadas agora era preta. A Kaito no Zarashi era agora um preto metálico que dava uma sensação de destruição e morte. Eu pensei que você não tivesse armamento em me imitar aqui? Os olhos de Zoro estavam turvos, mas ainda assim ele estava focado e com uma expressão de determinação. Uma luz verde brilhou atrás deles e Swift sentiu seu mundo girar. Era como se uma caveira gigante saísse da sombra de Zoro, que aos seus olhos se estendia muito além do horizonte. Não havia nada além dele, Zoro e a caveira. Uma caveira que sorria loucamente para ele, abrindo a mandíbula e tentando comê-lo. Morte. Swift pela primeira vez sentiu medo. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele rapidamente dava alguns passos para trás. Mas assim que ele piscou, a cena desapareceu. Em seu lugar havia uma pressão sufocante que ele conhecia bem, a pressão de uma vontade avassaladora. Capítulo 215. Os olhos de Zoro estavam turvos, mas ainda assim ele estava focado e com uma expressão de determinação. Uma luz verde brilhou atrás deles e Swift sentiu seu mundo girar. Era como se uma caveira gigante saísse da sombra de Zoro, que aos seus olhos se estendia muito além do horizonte. Não havia nada além dele, Zoro e a caveira. Uma caveira que sorria loucamente para ele, abrindo a mandíbula e tentando comê-lo. Morte. Swift pela primeira vez sentiu medo. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele rapidamente dava alguns passos para trás. Mas assim que ele piscou, a cena desapareceu. Em seu lugar havia uma pressão sufocante que ele conhecia bem, a pressão de uma vontade avassaladora. Eu sou, não, fraco, Zoro disse, enquanto seus olhos verdes brilhantes cobriam seu corpo, e as chamas de Nozarashi ficavam verdes, como um avatar de um Oni demoníaco verde sorridente. A cabeça do Oni parecia monstruosa para Swift. Tinha 2 pequenos chifres saindo do crânio e uma fina cicatriz horizontal no lado esquerdo que descia da testa em direção ao queixo passando pelo olho esquerdo. Eu serei o mais forte espadachim. Sanji não sabia o que Swift estava vendo, mas sabia o que Zoro estava fazendo. E reconheceu imediatamente a Ki do Conquistador, a cor do Rei Supremo. Ele murmurou com um pequeno sorriso no rosto. A pressão de um rei. Mesmo que o corpo de Sanji estivesse perto de desistir, ele não conseguia desistir. Nem agora nem nunca. Então, por vontade própria, ele puxou qualquer fogo que estivesse na área ao redor para dentro de seu corpo. Tentando curar as feridas com o apoio do joelho, ele se levantou. Um pequeno sorriso estava em seu rosto. Ele não gostava de admitir, mas Zoro o havia superado em força e habilidade. Mas caramba, se ele deixasse Marimo dar uma surra nele. Enquanto Sanji caminhava para o lado de Zoro, chamas também começaram a cobrir seus pés. Sanji absorveu passivamente as chamas de Zoro enquanto ele próprio começava a ficar mais forte. Ele não deixaria Zoro superá-lo tão facilmente. Ele empurrou mais chamas para dentro de si mesmo, enquanto tentava melhorar sua recuperação, mas, sem saber, algumas das chamas começaram a se acumular em suas costas. Os ferimentos no rosto e no estômago começaram a se curar. Sanji consertou o que restava de seu terno já esfarrapado. Vê você, o que é você? Swift perguntou a ambos enquanto inconscientemente dava alguns passos para trás. O comportamento brincalhão de seu rosto desapareceu, substituído por medo e preocupação. Nós somos os piratas do chapéu de palha, disse Sanji, quebrando o pescoço, enquanto ficava ao lado de Zoro. A tripulação que será a mais forte do mar. Você esqueceu a parte do rei pirata, Zoro sorriu frágil, enquanto se inclinava para frente, seu armamento aqui sendo puxado por Nozarashi para o resto de suas lâminas. Com isso ele correu em direção a Swift, deixando um rastro de chamas verdes em seu rastro. Purgatório. Não se divirta sem mim. Sanji disse enquanto saltava para o céu, usando as chamas em seus pés para impulsioná-lo ao lado de Soru e Geppo. Swift viu seus 2 oponentes e sua mandíbula se apertou, faíscas de eletricidade começaram a sair de seu corpo enquanto ele acelerava a toda velocidade. Ele precisava dar tudo de si se quisesse sobreviver agora. Mas o problema é que nem ele conseguiu controlar totalmente as habilidades de sua fruta. Ele viu a figura verde flamejante de Zoro se aproximando dele antes de desaparecer de repente. Parecia que mesmo com toda aquela velocidade ele ainda era lento. Onigiri. Zoro apareceu logo atrás dele em uma velocidade ofuscante quando 3 grandes feridas de espada foram esculpidas em seu peito, em um padrão de estrela, mas nenhum sangue foi derramado enquanto as chamas verdes nas feridas os cauterizavam imediatamente. O corpo de Swift disparou para o céu devido ao ataque de Zoro. Seu peito ainda estava coberto de chamas verdes que corroíam sua carne. Antes que o ex-agente do PC pudesse se consertar, Sanji apareceu de repente bem em cima dele, com os pés cobertos de chamas. Pode ter sido imaginação de Swift ao ver 2 asas feitas de chamas nas costas de Sanji, mas ele teve pouco tempo para pensar enquanto os pés de Sanji cravavam em seu peito já ferido. Brochete. Burochieto igual espeto, Sanji gritou.
e com a combinação das chamas verdes e azuis, o corpo de Swift inflou como se as chamas entrassem em sua pele, antes de ele se abrir, Sanji passando por ele. O corpo de Swift foi agora separado ao meio, antes de explodir em chamas. A batalha foi vencida, e quase instantaneamente tanto Sanji quanto Zoro perderam suas últimas forças. A figura de Sanji caiu em um prédio próximo e Zoro caiu no chão após embainhar suas lâminas. Ninguém viu um certo cara loiro com uma máscara de peste sentado casualmente em cima de uma pedra, antes de sua figura se misturar à invisibilidade. Parecia que sua ajuda também não era necessária aqui. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele se aproximava de Zoro, pegando-o por cima do ombro antes de ir em direção a Sanji. Primeiro Luffy, agora Zoro e Sanji. Uma tripulação que não navegou durante um ano, e ainda assim 3 membros da tripulação já eram tão poderosos. Mas novamente, o que mais ele poderia esperar das pessoas que Luffy escolheu trazer em sua jornada? Sabó balançou a cabeça enquanto verificava os escombros antes de pegar Sanji. Parece que aquele cara encaracolado não percebeu que havia despertado seu haki de observação. De certa forma, ele se sentia orgulhoso dos dois. Afinal, eles foram seus primeiros alunos. Quase todos os traficantes de escravos e sequestradores entre os piratas foram eliminados. Com Spark, Usopp e ele trabalhando juntos não demorou muito. Ainda mais quando alguns outros fuzileiros navais, junto com Vivi e Nami, vieram em busca de ajuda. Embora alguns dos piratas ainda estivessem lutando contra os fuzileiros navais, tornou-se óbvio quem ganhou a guerra. Mesmo assim, Sabó ficou triste por terem chegado tão tarde. Muitos civis morreram, alguns perderam membros, enquanto outros perderam a dignidade. Mas pelo menos com o irmão, Sabó conseguiu fazer alguma coisa. Sabó não disse isso em voz alta, mas a princípio teve algumas dúvidas se seu irmão conseguiria vencer Jack ou não. Ele não queria se revelar, Dragon proibiu. Mas ele sempre poderia pedir desculpas mais tarde, em vez de pedir permissão. Mas parece que não era necessário. Falando em irmãos, ele se perguntou como Ace se sentiria depois de vê-lo novamente. Seu pensamento desapareceu rapidamente quando o chão abaixo dele tremeu. Sabó sabia que era a obra de Luffy, ele podia ver claramente em seu observation aqui. Seu irmão havia se tornado forte e ele estava orgulhoso disso. Caramba, se ele não se recompusesse, seu irmão poderia em breve ultrapassá-lo em habilidades também. E como irmão mais velho, era seu dever ser mais forte. Com Zoro e Sanji nas costas, ele se moveu em direção onde podia sentir o haki de Spark. Na última vez que verificou, o macaco de 6 braços estava mexendo em algum caracol transponder marinho e também prestando primeiros socorros aos feridos. A maioria dos médicos da ilha que ficaram para prestar primeiros socorros estavam com Spark para sua segurança. Chopper e os outros foram deixados em navios de evacuação, mas com Kuina lá, Sabó duvidava que algo de ruim pudesse acontecer. A reflexão de Sabó foi interrompida quando ouviu a tosse dolorosa de Zoro. Ele realmente precisava de atenção médica. Sabó quase esqueceu que o espadachim tinha um pulmão perfurado e um fígado danificado. Sanji também não estava melhor. O cozinheiro pode ter curado a maioria de seus ferimentos, mas ele precisava de uma recuperação muito necessária. Capítulo 216. Pronto. Acho que alguém está preso dentro do prédio, disse um dos fuzileiros navais. Ouvi um chamado quando estava passando. Vou verificar, disse Usopp. Ao contrário de outros membros da tripulação, ele não estava lutando contra os piratas. Eles já estavam reduzidos a um número pequeno principalmente depois que Sabó ficou invisível e começou a passar por eles como uma tempestade. Então optou por salvar as pessoas necessitadas. Principalmente aqueles que estavam presos dentro de prédios caídos e não conseguiam sair. Ele encolheu até ficar do tamanho de uma formiga e pulou pelas fendas do prédio, passando facilmente por eles. O bom de seu fruto é que em todos os tamanhos, ele mantinha uma força relativa. Mas se ele fosse muito pequeno, como o tamanho de sua formiga, então sua força seria reduzida pela metade. Foi bom que sua força estivesse em um nível bom o suficiente devido a todo o treinamento. Por um tempo, nada aconteceu. A base do G3, ou Ilha Nanimonai, estava agora cheia de edifícios danificados e ruas rachadas cheias de cadáveres e sangue. Era uma zona de guerra e parecia uma também. A parte portuária da ilha foi esvaziada de piratas, e os chapéus de palha e os fuzileiros navais trabalharam juntos para estendê-la em direção ao centro, eliminando qualquer área de piratas. Agora que os piratas não eram um problema, os fuzileiros navais poderiam se concentrar em resgatar aqueles que infelizmente ficaram de fora, salvando todas as vidas que foram prejudicadas pela batalha repentina. Muitas pessoas ficaram presas dentro dos edifícios, algumas tentaram se esconder lá, enquanto outras chegaram tarde demais para sair. A batalha na praça estava criando terremotos devastadores que derrubaram muitos dos edifícios semi-destruídos, por isso era necessária uma equipe de resgate. Felizmente os Usopp e Kobe estavam lá para ajudar nisso. Mas o problema é que os esforços dos fuzileiros navais foram limitados. Com tantos deles partindo quando os 3 navios de evacuação partiram, deixou um vácuo na força de trabalho. Apenas os fuzileiros navais mais honestos que valorizavam mais sua moral do que suas vidas ficaram e agora, vendo os chapéus de palha trabalhando com eles, os fizeram perceber que os jornais não estavam mentindo. Mais tarde as palavras dos honestos fuzileiros navais se espalhariam, a fama dos chapéus de palha aumentaria. O chão abaixo tremeu e de repente algo do tamanho de uma formiga saiu das rachaduras e começou a se expandir. Era o Usopp que carregava 2 corpos, uma senhora idosa e um menino, ambos sangrando e inconscientes.
Eles estão respirando. O Zop disse ofegante, eles precisam de cuidados médicos. Chame os médicos. Os fuzileiros navais levaram os corpos às pressas até o médico, antes de o Zop seguir para outros prédios fazendo o mesmo. Nem todos os edifícios tinham pessoas dentro deles, por isso o Zop muitas vezes teve que voltar de mãos vazias. Justamente quando o Zop saiu de outro prédio, viu Cobb carregando 3 feridos nas costas, correndo em direção ao médico. Atrás dele, uma fuzileira naval o seguia, também com 2 pessoas nas costas. Ibari poderia ser o nome dela, o Zop não lembrava claramente. Cobb, oi Cobb. Preciso da sua ajuda. O Zop disse enquanto Cobb derrubava as pessoas próximas à equipe médica. O que foi, Zop? Você aprimorou o sentido, certo? Cobb assentiu. Então você pode usar sua audição aprimorada para ouvir meus batimentos cardíacos? Cobb franziu a testa confuso, mas assentiu. Acha que pode fazer o mesmo por outras pessoas mesmo em meio a toda essa bagunça? O porquê? Apenas faça. Cobb assentiu enquanto fechava os olhos e se concentrava. Era difícil focar apenas nos batimentos cardíacos das pessoas. Mas depois de algum tempo ele conseguiu separar isso dos outros ruídos. Eu acho que posso fazer isso. O Zop sorriu, então use isso para localizar pessoas embaixo dos prédios. Coloque a cabeça no chão ou algo assim. Você consegue fazer isso, certo? Cobb estava com os olhos arregalados. Eu acho que eu posso. Bom, faça isso. Depois posso entrar lá com o meu. O Zop olhou para os fuzileiros navais próximos, lembrando-se das palavras de Luffy. Shrin poderes de frutas e pégios. Sim. Por que não pensei nisso antes? Ele murmurou, isso teria ajudado também. Mesmo sem o poder do Usopp, vamos nessa. Posso ajudar, Pirata Sans? A fuzileira naval conhecida como Ibari disse. Usopp olhou para ela e depois para Cobb. Suspeitava que algo estava acontecendo entre os dois. Mas Cobb parecia sem noção, então o atirador não prestou muita atenção. Claro, precisamos de todas as pessoas que conseguirmos. Ele disse, você é desta base, sim? Sim, eu conheço todos os layouts dos grandes edifícios, posso ajudar vocês a chegarem lá. Boa menina. Cobb disse, vamos, não temos tempo a perder então. Esse sim. Sinbad deu uma ajoelhada bem no rosto de Jack, a cabeça do pirata besta cedeu. Um golpe revestido com armamento foi suficiente para quebrar o nariz de Jack. O pirata gigante tentou agarrar Sinbad, mas usou o Gepo para sair do caminho. Mas ao fazer isso ele deu um chute rápido Tempest Kick, criando uma lâmina de vento aprimorada por seus poderes sobre o gelo em direção ao pirata. Mesmo que Sinbad não pudesse entrar totalmente em uma de suas armaduras, ele ainda poderia usar os elementos delas até certo ponto. Jack afundou isso cruzando os braços e cobrindo-o com armamento em Mimentaraki. Mas teve outros efeitos, congelando ambos os braços no gelo. Agora que Jack não podia usar sua habilidade de Akuma no Mi, a durabilidade passiva da antiga Zoan não existia mais, significando que ele não poderia simplesmente engolir todos os ataques que fez antes. Sinbad não ficou parado e se mexeu. Soru, ele apareceu bem ao lado de Jack, o gelo em suas mãos o atrasou, dando ao fuzileiro naval a chance de tirar os pés do chão enquanto o homem-peixe perdia o equilíbrio. Sinbad aproveitou a oportunidade para pular e agarrar Jack pelos cabelos, solte meu cabelo. Mas Sinbad não ouviu Soru. Desta vez com Soru, ele usou toda sua força para puxar Jack pelos cabelos, usando seu cabelo como uma corda que levantou Jack do chão e o jogou contra alguns prédios. Gá, eu vou te matar. Jack saiu dos escombros atacando Sinbad. Ele perdeu bastante cabelo por causa de Sinbad. Não é a primeira vez que ouço isso. Capítulo 217. Gá, eu vou te matar. Jack saiu dos escombros atacando Sinbad. Ele perdeu bastante cabelo por causa de Sinbad. Não é a primeira vez que ouço isso. Sinbad evitou o ataque louco e evitou o ataque de Jack. Antes que Sinbad levantasse as 2 mãos, uma força invisível jogou Jack para longe dele, enquanto o pirata besta tossia sangue. Sinbad aproveitou a chance para ficar atrás dele e chutar Jack na parte de trás do joelho, fazendo Jack cair no chão de joelhos. Luffy sorriu. O que Sinbad usou ali foi armamento avançado. Mas novamente porque ele ficou surpreso, até Sentomaru mostrou usar isso. Mas o que Sinbad usou foi apenas emissão, não destruição interna. O que Luffy suspeitava que Sinbad não era capaz de usar. Bem, isso não importava, Sinbad já era forte. Além disso, alguns podem confundir o ataque de Sinbad com Rokuogan, Six King Gun, e honestamente armamento em Mimentaraki, Emission. E o último Rokushiki não foi muito diferente. Enquanto Rokuogan usava a energia e a força do usuário para explodir, Emission usou aqui para fazer a mesma coisa. Rokuogan é uma técnica baseada em ondas de choque que afeta diretamente o interior de um oponente, semelhante ao Karate Homem-Peixe ou Asuken. Mas o efeito de literalmente usar sua força na forma de um ataque foi muito semelhante à aplicação avançada de armamento. Rokushiki realmente prepara o corpo de um fuzileiro naval para aqui, não é? Luffy pensou. Caramba, minha Leo Gun terá grandes atualizações depois que eu terminar de utilizar totalmente meu armamento. Mal posso esperar para aprimorar minhas novas habilidades. Xixixi. A reflexão de Luffy foi interrompida quando ele ouviu Sinbad gritar. Prisão de gelo. Um pouco de pelo branco cresceu ao redor dos braços de Sinbad enquanto ele atacava Jack com uma corrente de gelo, congelando-o. Todo o corpo de Jack estava congelado, envolto em gelo. O pirata besta lutou com todas as suas forças, mas já era tarde demais. O fuzileiro naval puxou a mão para trás em um movimento semelhante a uma lança, pois estava coberto de Aki. Lança de broca de iluminação.
Ah! Jack tossiu sangue mais uma vez ao sentir a mão de Simbad penetrar pelas costas no lado esquerdo de seu estômago antes que a descarga elétrica o atingisse, jogando seu corpo através de alguns prédios. Marcação! Luffy gritou ao passar por Simbad. Minha vez agora! Luffy nem deu tempo para Jack se levantar quando ele apareceu logo atrás dele, chutando sua cabeça com os pés cobertos de haki de armamento avançado, emissão. O que? Ele era um pirata e, como regra geral, lutar injustamente era justo. Além disso, ele não se importava mais com a batalha. Seu haki havia subido de nível um pouco como ele queria e então ele estava apenas espancando Jack por diversão. Ele se abaixou sob um dos socos de Jack, desferindo um golpe certeiro direto na lateral do Homem-Peixe com destruição interna. Ele fez com que o Homem-Peixe perdesse o fígado. Mas novamente quase não foi necessário, pois Simbad já havia feito um buraco no estômago do homem. Jack voltou tossindo sangue, mas teve pouco tempo para descansar, pois Luffy estava sobre ele com o braço coberto de haki, enquanto desferia um soco direto no rosto do homem desabando. Mas Luffy não terminou, ele agarrou sua cabeça e enfiou o joelho bem em seu rosto enquanto dava alguns passos para trás. Luffy também deu alguns passos para trás, erguendo os dois punhos. Gomu Gomu no Gatling. Uma rápida saraivada de socos fortes, todos causando tanto dano quanto externo e interno, atingiu o corpo de Jack, causando-lhe marcas consideráveis. Jack deu vários passos para trás, não cedendo por pura força de vontade. Ele ainda estava de pé. Eu não vou cair aqui e arruinar a honra de Kaido-sama. Ele não conseguiu nem terminar a frase quando Simbad apareceu bem na sua frente e o chutou nas bolas, calando-o. Escória como você não tem honra. Ei, essa foi a minha vez. Afaste-se, Cine. Luffy reclamou enquanto a figura de Jack se agachava segurando sua virilha. E talvez termine a luta da próxima vez. Simbad refletiu. Algumas granadas caíram perto dos pés de Simbad e Luffy. Nenhum deles se moveu, optando por aguentar o ataque. A fumaça se dissipou, deixando os dois parecendo bem. Você sabe que posso não gostar da sua organização da marinha, mas vocês têm habilidades muito úteis. Luffy disse, desativando o Tekai. Sim, espere, agora que você mencionou, como você os conhece? Simbad perguntou. O vice-almirante Garp ensinou você? Aquele velhote não pode ensinar merda nenhuma. Ele só me bate sempre que me vê. Luffy e Simbad estremeceram ao mesmo tempo. Parecia que Luffy não foi o único que sofreu nas mãos do herói da marinha. Ambos sentiram uma sensação de fraternidade em seu sofrimento. Sim, ele é forte, mas a menos que alguém queira uma vida de dor, treinar com ele não é o ideal. Simbad diz. Quando ele era mais jovem, como todo mundo, ele admirava o herói, mas descobriu-se que Garp não era muito bom em ensinar. Mas novamente Simbad aprendeu, Tekai, com ele em 3 dias, então isso pode estar em debate. Isso me leva de volta, eu encontrei as 6 técnicas dos arquivos reais de Goa. Eles tinham muitas leituras boas na biblioteca real? Ele mentiu. Não há necessidade de fornecer informações úteis, principalmente quando não era necessário. Simbad ergueu uma sobrancelha. Você é da realeza? Não, mas meu irmão estava. Luffy disse, parecendo triste. Ele morreu quando um homem-bolha disparou uma bazuca em seu navio. Simbad estremeceu sabendo o que Luffy quis dizer. Minhas condolências. Não se preocupe. Eu lembro do rosto dele. Luffy disse acenando. Ele realmente não se importava com aquele nobre mundial em particular, mas era apenas para despistar os fuzileiros navais. Simbad, por outro lado, fez uma nota para não contar aos superiores sobre Luffy ter como alvo um nobre mundial específico. Ele também não gostava desse tipo. Da praça saiu uma figura segurando uma bazuca gigante, a mesma que jogou as granadas há poucos minutos. Era Shepshad, você não vai derrubar, Jack-sama. Morra. Homens atacam. Muitos dos piratas das feras surgiram de repente de todos os lados, segurando armas enquanto apontavam para eles. Calha a boca. Tanto Luffy quanto Simbad disseram ao mesmo tempo, enquanto uma onda de haki do conquistador esmagou os piratas da besta inconscientes. Um rei entre os cães? Luffy disse, e aqui eu pensei que meu avô era o único que poderia usar esse poder entre vocês. Simbad ergueu a sobrancelha, mas assentiu. Se alguém na marinha tivesse o haki do conquistador, então seria Garp. Havia rumores de que o almirante da frota Sengoku também o possuía, mas Simbad não tinha certeza disso. Talvez seu pai soubesse. Jack parecia estar de pé, trazendo a atenção de Luffy e Simbad de volta para ele. Vamos continuar a conversa mais tarde, hein? Capítulo 218. Jack parecia estar de pé, trazendo a atenção de Luffy e Simbad de volta para ele. Vamos continuar a conversa mais tarde, hein? Claro, mas eu vou primeiro. Simbad disse, antes de desaparecer de seu lugar e reaparecer bem na frente de Jack desferindo um chute que o fez voar. Ele seguiu no ar e usou o gepo para chutá-lo bem no estômago, onde ele fez um buraco antes. Jack foi esmagado no chão de concreto enquanto lutava para acertar Simbad. O fuzileiro naval, por outro lado, estava provocando-o para lutar. Ei, minha vez agora. Luffy anunciou, enquanto saltava no ar com sua naginata revestida de armamento avançado. A escuridão do haki se espalhando para fora de sua lâmina, criando uma bolha preta. Simbad olhou para trás e estava com os olhos arregalados quando rapidamente pulou para o lado. Ei, você vai me bater, seu idiota. Xixixi. Ataque eclipse. Luffy balançou sua naginata, como se bloqueasse a luz e golpeasse seu oponente com a força de sua vontade. Jack cruzou os braços tentando bloquear o ataque com seu próprio haki, mas foi inútil. Aguei. Jack gritou quando seus braços foram cortados perto do cotovelo. Mas isso não foi tudo. O ataque também causou um ferimento profundo no peito de Jack e também uma trincheira atrás de Jack, sacudindo toda a praça. Eu vou te matar, bastardo. Você pegou meus braços. Jack gritou de dor e horror, balançando como um verme devido à dor inimaginável. Calha a boca. Simbad apareceu e bateu na cabeça dele, nocauteando-o. Jack ainda se contorcia sob os pés de Simbad, mas agora que estava inconsciente lutava menos.
Internamente, Sinbad ficou um pouco chateado por não ter conseguido dar o golpe final. Sinbad então olhou para Luffy, que estava apreciando o dano que causou. Sabe, formamos uma boa equipe. Sinbad disse sorrindo, enquanto Luffy retribuiu o sorriso. Teria sido legal se você se juntasse aos fuzileiros navais. Quem sabe eu poderia ter aceitado você na minha unidade? Oh, por favor. Luffy revirou os olhos. Como se eu fosse entrar. Mas se eu fizesse, já teria sido nomeado o próximo almirante da frota. Sou simplesmente incrível. Ninguém é tão incrível quanto eu. Ele se gabou, estufando o peito comicamente. Sinbad disse antes de começar a rir. Hahaha. Xixixi. Embora não houvesse muitos fuzileiros navais por perto, ainda havia alguns. E ver o vice-almirante rindo com o chapéu de palha Luffy também trouxe sorrisos aos seus rostos. Ninguém viu que um certo pássaro estava clicando em fotos da situação. Agora que a principal ameaça havia caído, isso levantava a questão. O que eles deveriam fazer? Ei, vocês têm algemas de pedra do mar por aqui? Luffy perguntou. Não sei por quanto tempo seu debuff vai funcionar, mas um par de algemas de pedra do mar deve servir para ele. Sinbad assentiu e olhou em volta. Espere aqui, fique de olho nele. Luffy acenou com a cabeça enquanto saía para pegar a lâmina Chotel de Jack e colocá-la em sua lâmina sem nome. Você fez bem, parceiro, disse Luffy. Claro que sim. Sua lâmina sem nome bufou. Agora me deu o outro. Depois de um tempo, Sinbad voltou enquanto colocava algemas de pedras do mar nos tornozelos de Jack. Ok, o que eles deveriam fazer agora? Luffy ia dizer algo quando uma voz chamou. Pecado, é você? Sinbad não conseguia nem se mover quando alguém correu em sua direção e o abraçou. Então essa pessoa começou a chorar. Você sabe o quão assustado eu estava. Vivi fungou enquanto abraçava o irmão por trás. Achei que fosse perder você como uma tia. Sinbad não sabia o que dizer, então ficou em silêncio, mas até seus olhos estavam ficando molhados. Ele poderia não gostar de Alabasta, mas Vivi ainda era alguém que ele considerava sua irmã. Luffy não disse nada, apenas sorriu. Ele estava feliz por Vivi, mas não sabia porque se sentia um pouco desconcertado. Mas o chapéu de palha encolheu os ombros ao ver Nami chegando. Nami também veio da direção em que Vivi veio e sorriu suavemente após olhar a cena. Ela então olhou ao redor do distrito, finalmente encontrando seu capitão. A garota estremeceu com quão maltratado ele parecia. Você já viu dias melhores. Ela murmurou. Sim, mas fiquei mais forte. Luffy deu-lhe um fraco sinal de positivo. Nami bufou enquanto balançava a cabeça. Antes de avançar e abraçar Luffy, eu estava preocupado com você, idiota. O menino ficou surpreso, mas retribuiu o abraço sem jeito. Isso foi inesperado. Naquele momento, outros fuzileiros navais também vieram, fazendo com que Nami rapidamente se separasse do abraço enquanto se dirigia aos outros chapéus de palha que também estavam vindo. Luffy sorriu enquanto Nami tentava esconder seu rosto confuso. Essa garota, Luffy disse, balançando a cabeça. Ain e Shuzo vieram arrastando o corpo inconsciente de Sasaki. Ambos os fuzileiros navais ficaram feridos, mas nada muito grave. Mas Luffy não prestou atenção neles. Não, ele tinha outras preocupações. O garoto espalhou seu haki de observação, captando as auras de seu outro companheiro de tripulação. Eles estavam bem. Zoro e Sanji ficaram fortes, muito fortes. Mas eles estavam inconscientes, sendo carregados por Sabó. Usopp, Bartolomeu, Kobe, Johnny e Yosaku também estiveram bem, com lesões mínimas. Eles não tiveram nenhuma grande batalha, ao que parecia. Achan estava um pouco ferido e parecia exausto mais do que tudo. No geral, todos em sua tripulação estavam bem. Falando na tripulação, onde estava Carol? Luffy estendeu seu haki, e sua testa se contraiu. O pato nem tinha saído do Going Merry, ao que parecia. Luffy também captou a aura próxima de uma certa pessoa. Oh, Spark? Você fez o que eu mandei? Luffy perguntou, e Sinbad ficou surpreso ao ver um macaco de 6 braços e bins com um caracol transponder. Todos os fuzileiros navais levantaram as sobrancelhas ou franziram a testa. O que Luffy estava brincando? Sinbad também estava curioso. Luffy podia agir de forma simples, mas ele não era tão simples quanto gostava de parecer. Ele queria perguntar ao Luffy. Mas antes que ele pudesse perguntar, uma voz gritou do caracol do transponder. Capítulo 219. Um pouco antes, quartel-general da Marinha. Quem é esse? Sengoku perguntou a Câncer quando o vice-almirante entrou com o caracol transponder aberto. Ao redor da sala, além de Sengoku, estavam o vice-almirante Garp, o vice-almirante Bogard, o ex-almirante Zephyr e, por último, o atual almirante Kuzan. Todos eles estavam tensos e preocupados. Havia uma razão pela qual a maioria dos chefes de Marineford estavam na mesma sala. O vice-almirante olhou para o caracol do transponder e depois voltou para Sengoku. É um macaco, senhor. Sengoku sentiu sua sobrancelha se contrair antes de olhar para uma certa pessoa. Ei, nem todo macaco é meu parente, droga. Garp defendeu. Só porque o nome de sua família era macaco, não significava que ele fosse um deles. Sengoku suspirou, pegando o caracol do transponder e colocando-o no alto-falante. Quem é? Spark, veio uma voz do outro lado, fazendo Bogard que estava na sala tossir. Ok, retiro o que disse. Ele é meu parente, Garp murmurou estupefato, recebendo um olhar furioso do almirante da frota. Gampa, perguntou a voz humana então se transformou em macaco. Guagua ugua ué. Ugua ué rua mua e ué ué, fazendo sons de macaco como um macaco deveria. Nenhum deles entendeu o que o macaco disse, exceto Garp, é claro. Parecia que Spark ainda preferia sua língua de macaco a quem pudesse entendê-la. Ok, você sentiu minha falta na parte da Vivi. Quem é Vivi? Mais importante, por que diabos você está naquela base? Espere, Vivi? Zephyr, que também estava ouvindo a chamada, levantou-se da cadeira, aproximando-se do caracol do transponder. Sim, Vivi. Spark voltou a falar como humano. Mulher humana linda, cabelo azul, tem um pato. Zephyr agarrou o alto-falante. Onde está Vivi? Quem é Vivi? Sengoku perguntou. Eu tenho o melhor. Por que Vivi está?
Garp disse. Todos eles olharam para ele. Quero dizer, por que ela é importante? Essa foi uma pergunta válida. Ela é a princesa de Alabasta que desapareceu há 1 ano. Zephyr respondeu antes de olhar para Garp. Quem é esse? E por que ele sabe sobre minha sobrinha? A confusão na sala desapareceu, antes de ressurgir mais uma vez porque o macaco desconhecido sabia sobre ela. Bem, Vivi, ela é uma amiga. Spark disse. Garp colocou o punho esquerdo sobre a palma direita. Agora faz sentido. Calha a boca. Sengoku e Zephyr sibilaram ao mesmo tempo, fechando o velho herói marinho. Kuzan teve que intervir antes que os 3 velhos fuzileiros navais matassem o pobre caracol do transponder em seus gritos. Garp-san, você pode perguntar ao Spark aqui o que está acontecendo? Oh, ele fez. Vocês não ouviram? Garp disse, enquanto cutucava o nariz com o dedo mindinho. Nós não falamos macaco, droga. Sengoku grunhiu, enquanto Zephyr massageava sua cabeça. Oh, você deveria ter dito isso, disse Garp, mas explicou rapidamente quando Zephyr e Sengoku estavam olhando para ele. Bem, Spark e seus amigos pareciam ter salvado um dos navios de evacuação a caminho de Alabasta. Mas quando ouviram a base naval G3 sendo atacada por Jack e o vice-almirante Simbad estando lá, eles tiveram que fazer um desvio. Algo sobre o primo da Vivi estar em apuros. Então parece que meu neto e sua equipe estão lá na ilha ajudando seu pirralho. Barra. Espere, seu neto. Achei que seu neto fosse Mario? Ele não era um caçador de recompensas ou algo assim? Zéfiro perguntou. Muitos dos novos recrutas que ele treinava idolatravam essa figura por algum motivo. Sendo um herói ou algo assim, ele não sabia. Honestamente, ele achava que não sabia quem era o neto de Garp. Ele não acompanhava muito os jornais. Barra, não tenho ideia de por que aquele pirralho ganhou esse nome. Mas não, o nome dele é Monk D. Luffy. E ele é um pirata. Sengoku disse suspirando enquanto Garp tossia. Mas eu nem me importo mais. Garp, pergunte sobre as condições dos fuzileiros navais, mais importante ainda sobre os civis, e sobre os navios de evacuação. Ah, e sobre os fuzileiros navais de alto escalão estacionados lá. Precisamos de informações sobre a situação lá. Garp olhou para o caracol do transponder e assentiu. Mas ele sabia que não devia fazer perguntas aleatórias, então começou com a principal. Bem, para começar, por que você ligou? A situação está ruim aí? Você precisa de reforços? Mesmo que não houvesse uma forma rápida de enviar ajuda, pois a distância entre a ilha de Alabasta e a ilha Nanimonai, base G3, era de um dia. Mesmo com uma lancha rápida, levaria pelo menos 6 horas para chegar lá. E quando Sengoku chamou o Senhor da Guerra do Deserto, Crocodile recusou ajudar os fuzileiros navais, não querendo se envolver com os homens de Kaido. Havia outros fuzileiros navais na ilha, como Somer e Capitão Ina, mas ambos não eram fortes o suficiente para fornecer ajuda significativa. E Sengoku sabia que não devia empurrar bucha de canhão só para ser abatido. Depois havia o vice-almirante Vergo, ele também era um lutador competente, mas parecia que estava ocupado sendo atacado no meio do mar. Os fuzileiros navais não tinham como verificar a história, mas confiavam bastante nos escalões superiores. Um erro da parte deles. Oh, eu estava apenas verificando se o primeiro navio de evacuação chegou ao seu destino. O primeiro navio estava um pouco danificado e eu queria ter certeza. Spark disse, mas isso era mentira. Como Luffy entregou a Jin um caracol transponder, não o preto. Uma vela transponder que eles tiraram do Senhor 3 após capturá-lo, caso precisassem dele para contato. A verdadeira razão pela qual ele ligou foi porque Luffy tinha um plano em mente. Sim, o primeiro navio chegou a Alabasta. Garp disse. E os outros? Os 3 outros navios de evacuação deixaram a base, os outros 2 estão atualmente cheios de sobreviventes. Bem, a situação não era tão boa antes de virmos para cá, muitos dos fuzileiros navais morreram junto com os civis, mas agora a situação está completamente o oposto. Todos os fuzileiros navais presentes se entreolharam, principalmente 2 deles relaxaram um pouco. Eram Garp e Bogard. Eles não sabiam o quão forte Luffy ficava, mas ele sempre foi o lutador astuto, então talvez fosse capaz de lidar com isso. Também ficam orgulhosos de saber que Luffy escolheu ajudar mesmo sendo um pirata. Bogard também foi chamado há 6 meses para treinar Luffy logo após o garoto ter desbloqueado seu armamento aqui, então ambos conheciam as capacidades de Luffy. Aprender todos os 3 tipos de aqui, até mesmo os conceitos básicos por si só, não foi fácil. E também Luffy tinha olho para colher pessoas fortes. Spark foi um exemplo disso. Não acredito que estou dizendo isso, Garp, mas podemos confiar no macaco? Sengoku disse. Capítulo 220. Não acredito que estou dizendo isso, Garp, mas podemos confiar no macaco? Sengoku disse. Garp olhou para seu velho amigo e assentiu. Ok, como está a situação na base do G3? Zephyr perguntou. Vocês precisam de apoio? Não há muitas unidades capazes, mas o Capitão Somer e o Capitão Ina estão em Alabasta, eles poderiam oferecer alguma ajuda. Não. Spark disse. Todos eles piscaram com a resposta do macaco. Como assim não? Zéfiro disse. A base foi atacada por Jack the Droid, um dos homens de Kaido. E sem falar que naquela base estava Simbad, seu próprio filho. E embora atualmente o vice-almirante Tsuru não estivesse presente aqui, havia rumores de que sua neta também estava estacionada naquela base. Embora na realidade todas as vidas fossem iguais, mas pessoalmente todos queriam que seus entes queridos vivessem primeiro, isso era apenas uma emoção humana básica. O homem-peixe-elefante, alto, feio, grande e estranho. Spark disse, mas não se preocupe, o primo de Luffy e Vivi está lutando contra ele. Ele é durão, mas está perdendo. Ao dizer que todos os fuzileiros navais na sala podiam ouvir um som alto vindo do outro lado. Eles já venceram a batalha, ao que parece. Fale sobre o tempo. A sala ficou em silêncio enquanto todos os fuzileiros navais se entreolharam.
Todos conheciam a força do vice-almirante Sinbad. Ele era forte, mas nem ele seria capaz de enfrentar Jack sozinho, a menos que alguém com força igual à dele lutasse ao lado dele. E embora X-Drake pudesse estar ao lado de Sinbad, ele não estava no mesmo nível de Sinbad. Era difícil de acreditar, um garoto que não estava no mar há um ano, ficando tão forte. Sengoku já podia sentir as dores de cabeça que o garoto lhe causaria no futuro. E pela primeira vez no dia, Zephyr sentiu-se um pouco aliviado. O silêncio foi quebrado pela risada de Garp. Meu neto é forte. Barra. Sengoku agarrou Garp pelo colarinho e o sacudiu enquanto Garp ria. Agora não é hora para piadas. Barra, não se preocupe, os jovens já cuidam disso. Garp disse. Oi, Spark, traga um fuzileiro naval adequado para acalmar Sengoku. A velhice não está fazendo bem a ele. Por que você? Vou trazer alguém que possa fazer isso, vovô. Espere um minuto. Com isso, o outro lado ficou em silêncio, antes que o som de gritos e berros viesse do outro lado. Solte-me sua ameaça de 6 braços. Ouviu-se uma voz que definitivamente não era a de Spark. Eu tenho que voltar para o lado do vice-almirante X-Drake. Eu tenho que dar a ele as boas notícias quando ele acordar você. Ele foi interrompido por um tapa. Ugh, você me bateu. Por quê? Fale com isso. Falar com quem? Ah, isso é um caracol transponder? Moshi Moshi, quem é esse? Sengoku esfregou a testa. Aqui é o almirante da frota Sengoku falando. Qual é a sua patente e nome, fuzileiro naval? Ele já conseguia adivinhar pela voz quem era. Oi? A figura do outro lado calou a boca. Sengoku-sama, aqui é o Comodoro Beans falando. Beans, qual é a situação aí? Vá aos detalhes e diga o que pensa. Sengoku ordenou. E assim o fuzileiro naval explicou. E depois que isso acabou, Spark rapidamente trouxe ele e o caracol do transponder para a praça. Tempo presente. Vice-almirante Sinbad, você pode me ouvir? O caracol do transponder disse, chamando a atenção de quase todos para Beans que carregava o caracol. Aquele é o almirante da frota. Sinbad olhou para Beans que assentiu apressadamente. Sinbad rapidamente fez o seu caminho para pegar o caracol do transponder, mas ele se atrasou um pouco porque Luffy chegou primeiro. Moshi Moshi, vovô, você está aí do outro lado? Luffy perguntou, irritando todos os fuzileiros navais. Barra, pirralho, você ainda está vivo? Veio uma voz que não era outra senão a do herói da marinha. Ouvi dizer que você e o pirralho de cabelo roxo derrubaram Jack. Sim, ele era durão. Foi divertido. Xixixi, Luffy disse. Agora, se alguém da marinha tivesse alguma dúvida sobre a relação de Luffy e Garp, ela estava esclarecida. Mas ainda era difícil acreditar que um pirata fosse neto do grande herói da marinha. Barra, xixixi, calem a boca, vocês dois. Tanto Sinbad quanto Sengoku disseram ao mesmo tempo. E isso os calou, antes que Sengoku falasse novamente. Qual é a sua situação, Sinbad? Estou bem, e a maior parte da minha unidade também. Não sei sobre os outros fuzileiros navais de alto escalão estacionados aqui, mas as baixas do lado dos fuzileiros navais devem ser de mais de 1000. O rosto de Sinbad ficou sombrio, embora a maioria das pessoas por aqui fosse um pouco alegre. Em quase todos os lugares era possível ver cadáveres de fuzileiros navais e piratas. Beans havia relatado isso. Sengoku disse. O que aconteceu com Jack? Sinbad olhou para o corpo caído de Jack. Ele está vivo, mas... O caracol do transponder foi arrebatado por Luffy. Sim, sobre isso, eu tenho uma proposta. Luffy disse, fazendo todos os fuzileiros navais franzirem a testa. A linha ficou em silêncio por um momento. Do que você está brincando, pirralho? Sengoku perguntou, quase rosnando. Xixixi, Luffy disse e olhou para Vivi. Como todos estavam reunidos aqui, ele poderia jogar. Sengoku-san, ouvi dizer que você vai se aposentar mais cedo? O almirante da frota zombou. Vá direto ao ponto. Xixixi, bem, Sengoku. Vim negociar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.